Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo em Jogo, um podcast de André Caixinha e Eliezer Carvalho. Esta semana vamos falar aqui um pouco sobre a Semana Europeia, semana em que ficaram descobridos e ficaram descobertos e definidos os semifinalistas da Liga dos Campeões, e também fazer aqui a nossa antevisão aos playoffs da NBA, especialmente aqui a esta primeira ronda que vai iniciar e a qual já tivemos aqui também os jogos de play-in, alguns a decorrer, e ainda vamos ter aqui também a definição do oitavo lugar a juntar-se na NBA. Já sabem que nos podem acompanhar, quer no Spotify, quer no YouTube, também no TikTok e no Instagram. Portanto, fiquem atentos que as novidades vão sempre surgindo. Antes disso, vamos ter também sempre aqui os nossos segmentos de contra-ataque, não é? Os nossos habituais segmentos aqui de antevisãozinha rápida ao que vai acontecendo depois no tema principal. E esta semana, como tema de contra-ataque, trouxemos aqui a derrota, ou melhor, a perda de pontos, não é? do Benfica, em casa com o Aroca. Acho que podemos falar por todos quando dizemos que não estávamos muito à espera. Como é que tu viste este jogo? Antes de mais, queria cumprimentar a toda a gente que se junta a nós aqui para mais um episódio. Não estava toda à espera, tanto que quando nós fizemos a nossa projeção para o favorito, para a equipa favorita para ganhar o título da Liga Betclic, fui eu que disse que acreditei que eles não iam perder pontos. Portanto, sim, apanhou-me de surpresa, não estava toda à espera que o Benfica fosse empatar com o Arouca, mas o Arouca mostrou-se muito valente e veio aqui a Lisboa roubar pontos como já tinha feito com o Sporting. Portanto, dá todo o mérito ao Arouca, me fez por merecer, ainda mais num golo ao cair do pano no É verdade. no final do jogo, e não só e não de uma maneira heroica, não é? Que é um bocado interessante. Normalmente as equipas pequenas, quando acabam por fazer esses golos de empate, ou é um penalti assim sempre um bocado estranho, ou um cruzamento, ou uma pomba na área com toda a gente lá dentro, num canto, ou uma coisa assim qualquer do género, mas não, o Arouca fez com construção de bola a partir de trás, o que é muito interessante e muito curioso, não é? O Arouca ter-se mostrado valente, a ter jogado contra o Benfica quase de igual e procurado não atirar, não é? Ou não deitar fora a sua identidade construtiva em termos futebolísticos. E Exato. isso é de realçar, não é? É de realçar e dá todo o mérito. Sim, essa parte que diz é importante, não é? Portanto, a identidade do Arouca está aqui muito vincada também numa equipa com posse de bola, portanto, uma equipa que gosta de propor o jogo, como tu costumas dizer, não é? E isso viu-se bastante. A prova disso é que o Arouca acaba por ter mais bola do que o Benfica na segunda parte. Não é nada normal no futebol português. É principalmente num jogo em que o Benfica, portanto, não esteve a ganhar, portanto, não foi um jogo em que estava a ganhar na segunda parte, em que o Arouca precisava obrigatoriamente do resultado. Até era um jogo no início da primeira parte em que o Benfica precisava de ter bola e mesmo assim o Arouca conseguiu. Eu acho que se pode falar aqui num sentido de alerta que parece que não esteve muito ligado no Benfica, não é? Parece que o Benfica tinha as notificações ligadas na semana passada contra o Porto, e parece Uhum, que desligaram aqui um bocadinho nesta, uhum. nesta semana. Principalmente, e surpreendeu-me porque lá está, o jogo não foi fácil, ou seja, não foi um jogo em que o Benfica, por exemplo, abre uma vantagem de 1 ou 2-0 e acaba por se deixar desligar. Foi um jogo em que parece que o Benfica nunca conseguiu entrar bem no jogo, e aqui dar também o mérito ao Arouca. Obviamente o Benfica foi tendo oportunidades, né? Como é óbvio, o Benfica é uma equipa grande, em E casa teve o vai gol sempre ter anulado, sim. oportunidades, certo? E teve bolas opostas, ou seja, o Uhum. Benfica foi sempre tendo oportunidades, como é óbvio, mas o Arouca bateu-se muito, muito bem. Um, A entrada do Arouca na segunda parte foi espetacular, ou seja, quando o jogo vai para o intervalo, a minha expectativa foi, pá, o Benfica agora vai regressar na segunda parte e vai tentar puxar, não é? Porque, obviamente, precisaria aqui também de fazer algo nesse sentido para ir atrás do resultado, e o Arouca consegue entrar ainda melhor na segunda parte, e isso para mim foi surpreendente. A mim, o que me surpreendeu mais também foi o facto do Benfica só ter mexido na equipa depois de sofrer, porque a verdade é que a equipa estava em desconforto e isso era evidente, e o Benfica faz a primeira substituição só aos 75 minutos. Pareceu-me um pouco tarde, na verdade, e acho que o Bruno Lage podia ter mexido na equipa um pouco antes, mas na verdade depois até os jogadores que entram acabam por estar um bocadinho também ligados ao segundo gol do Arouca, nomeadamente aqui na parte da recuperação defensiva, não é? Portanto, um erro do Sheldon que não acompanha, e o Bruma, e aquela bola em profundidade que não pode entrar ali, não é? Claro. Aos 95 minutos ainda menos, portanto, já no último jogo, uma coisa que eu também acho de frisar, já no último jogo o Benfica tinha tido pouca bola, não é? Portanto, o Benfica dominou claramente o Porto, mas foi uma equipa que teve Uhum. pouca bola.
E mais uma vez, viu-se o Benfica com alguma incapacidade de ter a bola, e eu acho que isso é de frisar, porque já não é a primeira nem a segunda vez, e já vimos alguns jogos também do Benfica, até contra adversários como, por exemplo, o Nacional ou e contra o Estoril, em que o Benfica não é aquela equipa que tem 60 ou 70% de posse de bola, e eu acho que isso pode ser aqui algo a ficar atento também para as próximas semanas, porque se a verdade é que na semana passada o Benfica, apesar de não ter bola, conseguiu dominar completamente o jogo. Nesta semana não foi bem assim. Portanto, acho que é Sim, para ficar atento e também para perceber, sim, principalmente, até a porque maneira isso costuma como. ser. Sim, até porque isso costuma ser uma postura que costuma dar mais certo em jogos grandes contra adversários que olham de frente para o Benfica ou até de cima, do que propriamente contra equipas mais pequenas, não é? Espera-se mais uma postura dessas do Benfica, se calhar, porque lá está, num jogo contra o Porto, ou num jogo contra o Barcelona, etc. Se calhar contra o Arouca pedia-se um bocado mais, e aqui a análise ao jogo do Lage, no qual já elogiámos que ele é muito bom a preparar os jogos, aqui no contra o Arouca ficou um bocado aquém. Sim, e lá está. O Arouca conseguiu trocar bola por dentro do bloco defensivo do Benfica, o que não é nada normal, lá está, mais uma vez, no futebol português. E isso já se tinha visto naqueles jogos que eu referi anteriormente, porque uma coisa é o Porto, obviamente tem outros jogadores, né, uns jogadores de outro nível comparados com o Arouca, não é? É óbvio que o Porto, o Hoje Sporting em vão dia, sempre conseguir. Certo, não, mas ainda assim, obviamente que uma equipa desta natureza vai sempre conseguir, em alguns momentos, ferir o Benfica. Agora, a maneira como o Arouca se sentiu muitas vezes confortável por trocar a bola por dentro da linha do Benfica, a mim deixa-me aqui algumas dúvidas, vamos ver. Obviamente, eu continuo a colocar o Benfica com todas as chances de poder ser campeão, obviamente, apesar de ter um claro. calendário muito difícil. Mas eu associo muito esta questão do sentido de alerta. Concordas comigo quando eu digo isso? Achas que o Benfica eh, teve aqui uma questão de se calhar não se ter empenhado, se calhar não é a melhor palavra para utilizar, Sim, mas achas que isso sim. pode ter Eu acho tido. sim, eu acho que o Benfica ficou relativamente confortável. Eu acredito que depois do 2-1 e o Benfica começa a dominar o Arouca em termos não só posicionais, mas no terreno e com bola de uma maneira muito confortável, e tanto que depois vem vários perigos e várias chances, e depois há até o gol do Sheldrup anulado. E eu acredito que o Benfica pensou, e o jogo estava um bocado com uma vibe e com uma energia de que já estava quase tudo decidido. Não é só que acho que se esqueceram de avisar o Arouca, e o Arouca depois acabou por aproveitar no final do jogo. Eu acho que sim, tem de ficar um sentimento de alerta. Eu acho que tem de ficar um sentimento de alerta não só o Benfica, faça aqui uma adenda também para o Sporting, que também não tem apresentado o melhor futebol. E isso leva-me a acreditar que é que é muito possível que ambas as equipas ainda percam pontos até ao derby, não é? Que acontece daqui a 4 jornadas. Portanto, a ver, Sim, ou seja, vamos. isto já vivemos aqui sentimentos mistos, né? Portanto, numa primeira Uhum. fase parecia que iam perder muitos pontos, depois parecia que iam embalar, agora está com a Exato, sensação que vão exato, voltar a perder pontos. O próximo jogo do Benfica é muito exato. difícil, atenção, né? Portanto, é com o Vitória de Uhum, Guimarães, portanto, é sempre um jogo tradicionalmente difícil. uhum. Vamos ficar atentos, mas o campeonato ainda está aqui ao Sim, rubro. claro, claro. Ao rubro, também teve esta semana a Liga dos Campeões, não é? Aqui com Uhum. 4 jogos. Na verdade, parecia que os dois da terça-feira já estavam mais decididos, mas até acabámos por ter alguma emoção, se calhar Pois é mais até verdade. do que estávamos à espera. Vamos fazer então Sim. aqui um balançozinho, um ponto de situação dos jogos. Se calhar podemos começar pelo PSG contra o Aston Villa. O PSG tinha aqui tido uma vantagem de 2 golos na primeira eliminatória, não é? Portanto, conseguiu também 2 golos em transição nesta segunda eliminatória, numa fase inicial do jogo, portanto, aos 25 minutos estava 2-0, portanto, a eliminatória estava 5-1, e acho que toda a gente pensou, a eliminatória está fechada, não vai haver mais nada para pegar aqui. Depois disso, o PSG complicou um bocadinho, algumas desconcentrações, o Aston Villa conseguiu encontrar muito espaço entre linhas em contra-ataque, ou seja, eu acho que o PSG podia ter defendido um bocadinho melhor o resultado, e foi para mim surpreendente a maneira como o Aston Villa conseguiu encontrar tanto espaço no bloco O segundo do gol é prova PSG. disso. Aquele Sem arranque, o dúvida, segundo gol sem é mais do dúvida. que prova disso. Grande gol do McGinn, não é? Portanto, sem palavras. Eu acho que o Unai Emery, e isso vê-se muito na maneira como ele próprio viveu o jogo na linha lateral, nunca desistiu da eliminatória. Deu sempre a sensação que ele Exato. acreditava sempre, e estava sempre ali muito pilhado no jogo, muito pilhado na eliminatória. Sabemos que o Unai Emery é um treinador conhecido por esta vertente de jogos a eliminar, e viu-se que ele não desistiu da eliminatória. O PSG depois, durante mais de meia hora,
se sofresse um golo, ia a prolongamento. Portanto, isto aqui não era nada do que nós estávamos à espera no início, principalmente aos 25 minutos, quando a eliminatória era tão grande. Grande jogo do Donnarumma, portanto, o Donnarumma em vários momentos conseguiu salvar até, acho que é a mesma palavra certa, o PSG. E sinceramente, eu já trouxe aqui várias vezes o PSG enquanto uma equipa que eu aprecio pelo que tem feito nesta temporada, uma equipa forte taticamente. Eu acho que a primeira meia hora da segunda parte do PSG, sinceramente, foi do pior que vimos do PSG nos últimos, pelo menos, largos meses, porque o início da época também não foi fácil, não é? À semelhança do que eu disse no jogo do Benfica, da questão das substituições. Aqui eu acho que é de frisar o PSG só ter feito uma substituição, porque o jogo não estava confortável, e eu acho que hoje em dia os treinadores têm direito a 5 substituições, e eu acho que o futebol ainda não evoluiu o que se podia nesse registro, não é? Porque tu tendo 5 substituições, tu consegues mesmo mudar muito o jogo. E a verdade é que nós ainda vemos alguns treinadores que hesitam um pouco em mudar o jogo. Eu acho que se pedia um pouco mais de dedo do treinador. E atenção, eu sou grande fã do Luís Henrique, acho que tem feito um trabalho espetacular, mas acho que neste jogo podia ter mexido um bocadinho melhor na equipa e dado um pouco mais de conforto à equipa. Que notas é que tu tens? O que é que gostarias de destacar aqui deste jogo e desta eliminatória? Tu já destacaste muita coisa, tu já destacaste muita coisa, já falaste de muito, não há muito mais a acrescentar. Queria só evidenciar que se calhar o Rashford foi dos melhores jogadores em campo, o Rashford está completamente transformado, fez uma segunda parte fantástica, não é um Como todos jogador os que saem do completamente. United, aliás, não é? Exato, exato, que é super interessante, mas eu vou pegar então numa perspectiva, se calhar não tão de análise, mas numa perspectiva mais de interpretação do que realmente aconteceu. Eu acho que, e aqui vou fazer uma junção, e se calhar é o jogo que podemos falar a seguir, que é o jogo do Barcelona, Uhum. que eu acho que o Paris Saint-Germain e o Barcelona tiveram assim uns vultos dos demónios das remontadas que já levaram na Liga dos Campeões durante um tempo, ou seja, aquilo tremeu. E fez-me muito Certo. lembrar, ainda mais porque no episódio passado nós falámos do facto de eles serem as duas melhores equipas da Europa a jogar, eles fizeram-me lembrar um facto que era muito interessante que acontecia na Roma antiga, com os imperadores, depois de eles fazerem uma grande conquista e voltavam a Roma, ou seja, quando havia toda a passeata, não é, em que ele passava pela cidade e toda a gente batia palmas para vangloriar o feito histórico. Não sei se tu sabes, mas havia uma pessoa cujo trabalho dela era durante essa passeata toda estar ao lado do imperador a dizer-lhe na orelha que ele é mortal. Ou seja, tu és mortal, tu és humano. Ou seja, que é para ele não se endeusar, usar por causa dos seus feitos. E eu acho que estes dois jogos fizeram isso ao Barcelona e ao Paris Saint-Germain, em que mostraram-lhes que eles são mortais, ok? Que estão a jogar muito e estão a apresentar um futebol muito bom e são claramente, se calhar, em termos futebolísticos, as duas equipas favoritas a ganhar a Liga dos Campeões. Foi, se calhar, uma prova de que vocês ainda têm algumas coisas aqui para assentar e para não as equipas não se pavonearem assim tanto. E isso é muito Excelente. interessante. Isso é a melhor Eu, analogia que eu já ouvi. Eu estou a imaginar um pajem ao ouvido do Luís Henrique e do Hansi Flick. Muito bom. Eu acho que isto é um dos momentos até agora deste podcast, destes 10 episódios. Um dos melhores momentos, sem dúvida, mas concordo muito. E Uhum, fazendo a ponto para o jogo que tu dizias, acho que é um uhum, jogo com menos a uhum, analisar do que o anterior, porque apesar do Dortmund ter engolido, e essa até foi a palavra numa mensagem que nós trocámos durante o jogo, acho que o Dortmund engoliu o Barça em alguns momentos, mas a verdade é que o Barça depois também conseguiu controlar o jogo na medida em que, depois, quando sofre o segundo gol, acaba rapidamente por chegar ao 2-1 e aí e a uhum. vantagem também que tinha, que trazia da primeira eliminatória era maior. Portanto, acho que aqui a eliminatória não teve de todo tão em risco como esteve no jogo anterior, mas ainda assim, Eu acho que em termos de vimos. sensações, eu acho que em termos de sensações teve. Eu acho que depois o que acontece é que o Dortmund não é uma equipa tão prolífera e tão eficiente quanto o Aston Villa. Eu acredito que se fosse o Aston Villa jogar contra o Barcelona, podia ter muito bem feito os 4 golos. Ou seja, Sim, sim, talvez, e ou seja, sem mas nunca sofrer, até teve. porque ou seja, o Dortmund também não é a equipa mais consistente defensivamente e ofensivamente. Claro. Por isso eu acho que, mas em termos de sensações de exibições, eu acredito vividamente isso que mais no Aston Villa do que o Dortmund, o Aston Villa merecia completamente o prolongamento, no mínimo. Ele Sim, sim, merecia sim, no sim, mínimo o prolongamento. concordo. O Dortmund se calhar não merecia tanto, mas em termos de sensações de jogo foi uma surpresa fantástica, foi estonteante. Acho que ninguém, é que nem as mulheres e mães dos jogadores do Dortmund achavam que eles iam jogar tanto. Ninguém achava isso. Nem os Certo. fãs número uns, nem o adepto mais ferrenho do Dortmund acreditou que aquilo seria possível. Porque em termos de jogo de futebol, é aquilo que tu disseste mesmo, o Dortmund engoliu por completo o Barcelona. O Barcelona eu acho que sobreviveu e manteve a cabeça fora d'água porque tem
jogadores muito melhores, não é? Se pegarmos os 10 melhores jogadores em campo, 9 são do Barcelona. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E E eu, acho que é quando muito digo por aí. que não esteve tão em risco, é na medida em que o jogo do PSG, se o Sim, PSG tivesse sofrido mais um golo, ia a prolongamento. sim, E o jogo sim, claro. do Dortmund, ou seja, nunca teve nisso, ou seja, Nunca teve sim aí. Sim, foi sim. um bocadinho diferente, mas ainda assim, É. e nisso que tu falaste do controle, eu acho que uma das coisas que explica o Dortmund ter engolido um pouco aqui o PSG também é a questão do Pedri, portanto, que foi a ausência, e foi até um dos poucos jogadores que o Barcelona não utilizou de início, dos principais nesta segunda mão, e até, eu sinceramente até esperava que pudessem poupar um pouco mais, mas também é a prova que os treinadores olham sempre para a Champions com alguma cautela em termos de 11 inicial, ainda que depois os Uhum. próprios jogadores às vezes pareça que durante o jogo não olhem com essa cautela, como vimos Sim, nestes jogos, e eu sim. notei alguma diferença depois quando o Pedri entrou, também na Sim, forma como, claro. obviamente, o Barcelona foi capaz de reter Mas, é. bola. Sim, mas também o E, Pedri também entra depois do gol, portanto, claro, sim, sim. sim, sim, sim. Ou Sim. seja, o Barcelona já não Nota estava também. tão com a cabeça debaixo Sim, d'água. sim, mas ainda Sim. assim foi capaz de ter mais bola, ou seja, o Barcelona Uhum. Sim, hum, claro. deixou de ser tão engolido, lá está, Centrado. a palavra que nós Uhum. utilizávamos a Uhum. partir do momento de entrada aqui do Pedro. Nota também Sim, para a tu, grande Champions, e nós já falámos aqui do Guirassy, não é? Portanto, acabam por ser 13 claro. gols em 14 jogos. Ontem, anteontem, no caso, foi mais uma grande exibição, acho que fica Um na hat-trick. história esta Champions, exatamente, esta Champions dele, portanto, Sim. vamos ver, tu E falaste só para. na altura da Sim. possibilidade dele até sair, dar o E salto, sim, vamos ver. exato. Eu acho que ele podia ir para mais alto. Claro que depois lá está, tem a questão do fator idade, e isso hoje em dia é uma coisa que é cada vez mais vista no futebol, mas acho que é um ponta de lança que podia sair do Dortmund e garantir 25 a 30 golos numa grande equipa, se calhar numa liga não muito competitiva, não é? Na própria Bundesliga, se eu fosse, por exemplo, o Bayern de Munique, não estando lá o Harry Kane, obviamente, eu acho que era um jogador capaz de meter estes números. Ou se calhar até para o próprio Leverkusen, alguma coisa assim do género. Mas eu queria enaltecer não só a questão da ausência do Pedri, mas também do Íñigo Martínez, não é? Ou seja, notou-se muito que o Barcelona estava com muita dificuldade na construção a partir de trás, que é muito característica, porque estava com Roland Araújo e não estava propriamente com o Íñigo Martínez. E isso pecou muito. Ahm, e outra coisa, e também queria enaltecer, obviamente, a grande exibição, claro que falámos aqui do Guirassy, mas do Karim Adeyemi. O Adeyemi fez um jogo fantástico. O Adeyemi estava completamente endiabrado e fez-me lembrar que este Karim Adeyemi que nós vimos anteontem, como disseste, é o jogador que nós pensávamos que ele seria há 5 anos atrás. Quando ele apareceu há 6 anos atrás, quando era um jovem e era um prospect, era este o jogador que se calhar a maioria das pessoas estavam à Exato. espera que ele chegasse a ser. E têm aparecido a espaços, mas não têm encontrado a consistência, né? Exato, Que ainda não exato, encontrou. exato, Ok, perfeito. exato. Vamos então aqui, se calhar, para os pratos grandes da Ah, Champions, né? Para os jogos de não sei ontem, se se é um calhar prato assim tão começamos. grande, mas sim. É verdade, pelo menos um deles acabou por não ser. Prometia muito o buffet, mas acabou por não vir muito bem servido. Vamos começar aqui com o Bayern Inter e deixamos o elefante na sala para o último. Eu vi um Bayern muito afirmativo com bola, à semelhança do que já tínhamos visto e à semelhança do que é a identidade do Bayern. De recordar que um dos primeiros episódios deste podcast teve aqui uma análise tática que fizeste ao Bayern, uma equipa muito ofensiva, e o Inter sem Uhum, bola confortável. Eu vi o Inter uhum, sem bola confortável, mais até do que com bola, onde houve alguns uhum, erros na primeira fase de construção por parte dos italianos. A verdade é que o Bayern tinha volume de jogo, mas principalmente aqui na primeira parte teve alguma incapacidade de criar verdadeiro perigo, e foi um bocadinho à imagem também do que tinha acontecido na primeira eliminatória. Eu quero destacar um grande jogo do Thuram na frente, quer assegurar com bola, a associar-se com os colegas, quer a explorar a profundidade, e castigou muito o Eric Dyer, que sofreu bastante com ele, uhum, especialmente na primeira parte. Portanto, ele dava aqui este apoio à equipa quando procurava ter bola, que foi alguma incapacidade, foi algo que a equipa teve alguma incapacidade na primeira parte, e o Thuram era praticamente uma das únicas saídas que a equipa encontrava, e também, pronto, depois a explorar na profundidade, como eu disse. O Inter reage muito bem ao golo, já tínhamos visto isso na eliminatória anterior. Mas a verdade é que o Bayern parece que tenta, quando marca sofre logo a seguir, portanto, isso foi um uhum, bocadinho a síntese desta eliminatória, e obviamente destacar também que os dois golos acabam por surgir aqui de bola parada, portanto, isto uhum. nunca é de ignorar, né? Porque acaba por ser aqui sempre um momento do jogo, e cada vez mais vemos que é um momento do jogo que as equipas têm trabalhado e têm explorado, Sim, mas pronto, o Inter pode surpreender alguns mais desatentos, mas eu disse na semana passada e volto a dizer, eu acho que o Inter ao dia de hoje é uma equipa mais sólida do que o Bayern de Munique.
o Bayern de Munique tem melhores individualidades do que o Inter, que não tinha tanto porque tem algumas lesões, não é? Uhum. Mas o Inter para mim é uma equipa mais madura neste momento. Por Sim. último, o Harry Kane, Eu- que Uhum. não vinha a marcar nos últimos dois jogos, né? No jogo contra o Inter e contra o Dortmund, e em que ele inclusivamente falha algumas oportunidades, e Sim, estava a ser alvo de críticas, acaba por marcar um bom golo ontem, mas infelizmente para as aspirações dos ficou curto. bávaros não foi suficiente. Exato. Como é que viste o jogo? O que é que gostarias de destacar? Eu vou destacar a minha análise dos jogos da primeira mão, que basicamente foi o que nós dissemos. Tu já falaste muito outra vez, portanto não acho que há muita coisa a acrescentar. É mais a questão de que se calhar eu volto a fazer outra vez a mesma análise que fiz aos outros jogos, que é, eu acho que poderíamos dizer que o Inter é a equipa mais madura de todas as equipas da Liga dos Campeões até agora, não é? Ou seja, nota-se uma serenidade e um controle das emoções muito grande no Inter, que é quase como uma coisa muito fria italiana, e isso acho E que a acaba por grande jogar capacidade de muito. adaptação. Grande capacidade Exatamente, de sim. adaptação. Sim, exatamente. E acho que isso nota, tem-se sentido muito. Se bem que eu vou ser sincero que ali nos últimos 20 minutos, 15, 20 minutos, eu senti que o Inter já não estava assim tão confortável e até estava um bocado receoso da Uhum. possibilidade do Bayern ir para cima e fazer mais um gol. Hum, O que também é mas natural, sim, mas claro. sim, o que é completamente natural. Assim, eu acho que o melhor elogio, e volto a frisar, exatamente como a última análise que podemos dar aqui à questão deste Bayern, é eles conseguiram olhar de frente para este Inter, que é extremamente maduro, mesmo o Bayern ainda sendo uma equipa muito imatura e com um treinador, eu não vou dizer rookie, mas sim, muito, muito Está a novo dar os e primeiros muito. passos num Sim, clube de topo. exato. Exato. Exatamente, exatamente. Rookie, se calhar, nem exatamente num clube de topo. Exato. E eles terem esta exibição contra uma equipa como o Inter e deixarem o Inter e o próprio Inzaghi e toda a questão tática do Inter assim um bocado mais fragilizada e com um bocado de receio, eu acho que é um grande elogio. É um grande elogio e mostra muita margem de progressão, não só aqui para o Company, como para o próprio Bayern de Munique. E, e acho que as aspirações Com as para a próxima ausências que época, tiveram, não em é? termos de. Exatamente, e depois a contar com as ausências que tiveram, destacar o grande jogo do Olise, que faz um jogo Mais fantástico. um. Eu, Mais um. mais um, sim, mais um. Pena, é muita pena, porque eu gostava que se calhar tivesse estado o Olise e o Musiala, porque eu acho que se tivesse o Musiala aqui nesta segunda mão, se calhar estaríamos a ter outra conversa, para ser O sincero. jogo podia ter sido diferente, sem dúvida. Exato, eu Sem acredito dúvida. que podia ter sido muito diferente. Eu acho que o Jamal Musiala é o melhor jogador deste Bayern de Munique, olhar de frente, se calhar, com o Kimmich, para ser sincero. Claro que o Harry Escolhes o Harry Kane. Kane. eh, o Harry Kane, se calhar são os três, são entre os três, mas eu acho que Mas em quando. termos criativos é o melhor. E em termos de Sim, em criação de termos jogo, criativos é obviamente, é óbvio. o, Não, óbvio, óbvio, óbvio. Sim, se é o calhar que a criação mais num o plano mais último terço. avançado, porque o Kimmich, sim, porque o Kimmich é fantástico, Claro. é fantástico, é Sem, fantástico. Sim, sem portanto, dúvida. é muito por aqui. Eu acho que é muito por aqui a questão de enaltecer. Eu acredito que tanto o Bayern como o Aston Villa e o Dortmund são eliminados, mas de cabeça erguida, e faço já aqui uma ponto para o próximo jogo, que é se calhar a equipa eliminada não ficou Sem tão dúvida. eliminada assim com a cabeça tão erguida, para ser sincero, e não saiu da melhor maneira. Porque depois a questão do Aston Villa e do Dortmund, como nós já falamos, que são equipas que estão a disputar pelas possibilidades de competições europeias nas suas ligas domésticas, esta derrota, que não é bem uma derrota, pode motivar o próprio plantel para as próximas jornadas para acabar a época em grande e Sem apurar-se dúvida. para depois para as questões europeias. E para o próprio Bayern, se calhar, para fechar de todo aqui a Liga. Para o Real Madrid é que se É um calhar já bocadinho não. diferente. Sim. Exato, E acho que as sensações são um coloca bocado certas diferentes. pessoas sob pressão, não é? Porque já se fala aqui de uma possível saída do Ancelotti, já se falava, Por acaso, e eu por agora acaso queria-te ainda fazer mais. aqui, eu tinha esta pergunta, e aproveito e faço se calhar já. Antes de mais, antes de fazer a pergunta, eu queria me desculpar aqui pelos meus takes do Arsenal e pela antevisão a este jogo em que eu disse que seria basicamente cumprir calendário, o Arsenal calou-me por completo. Sendo sincero, eu acho que fazem uma segunda mão muito melhor do que a primeira. A primeira mão não foi assim tão boa, vou ser sincero, o que é que ganham 3-0, mas são mais através de três apontamentos de grande qualidade individual. Destacar a grande eliminatória do Miguel Morino, né, que participa em três golos, faz as duas assistências de ontem e faz Sou o muito gol fã. 3-0. Exato, eu sei que gostas muito dele e que ele mata, basicamente, ou seja, o gol dele, que é o 3-0, mata completamente a eliminatória, porque eu acho que se fosse só o 2-0, eu acho que era um bocado diferente dos dois golos do Declan Rice. Mas aproveito para te perguntar, tu achas que se o Ancelotti sai, tu achas que o Alonso é a melhor opção?
Qual? O Fernando? Fernando Alonso? Ou o Xavi? Sim. Tem a mesma idade, portanto. Exato. Eu acho que o Fernando Alonso, Ahm, eu acho que o Fernando Alonso é fã do Real Madrid. Não. eu acho que Não, isso é sim. o Carlos Sainz. É o Carlos Sainz. O Carlos Sainz é que é um ferrenho adepto do Real Madrid. Acho que, acho que sim. Acho que o Xavi Alonso pode ser aqui uma opção. Ahm, Não é eu ser acho uma que ele opção, tem uma é a coisa. melhor opção. Sim, a melhor opção não sei, mas acho que há uma coisa no Xabi Alonso que ele tem, que tem sido aqui um bocado o perfil dos treinadores do Real Madrid, que é uma pessoa com um nome no futebol, não é? Porque sabemos que o Real Madrid é uma equipa muito específica para tu chegares lá sendo um treinador muito inovador, mas não tendo aquele nome de peso, não é? E obviamente quando Sim, olhamos para os últimos treinadores do Real Madrid, Zidane, o Ancelotti, são nomes grandes, e eu acho que o Xabi Alonso pode ser um treinador interessante. Agora, acho que a equipa ou o plantel do Real Madrid vai precisar de alguns ajustes para se adaptar um sim. bocadinho às ideias Eu do acredito, Xabi eu vou Alonso. ser sincero, eu acredito que o Xabi Alonso não é a melhor opção e eu nem sei se seria a minha opção top 3. Se calhar entraria num top 3 só por causa das opções disponíveis, Uhum. mas sendo o Real Madrid o clube que é, eles podem muito bem roubar um treinador a qualquer outro clube. Quem é que tu Porque eu tenho colocarias? Para além de algumas Jorge Jesus? ressalvas. É que eu não sei, vou ser sincero, eu não sei muito bem quem que seria a melhor opção agora, de momento. Mas eu tenho muitas minhas ressalvas quanto a questão do Xabi Alonso, muito por causa da questão idade e pela questão de maturidade. Eu tenho algumas dúvidas, vou ser sincero, eu tenho algumas dúvidas Eu acho porque que não vai ser há fácil. muitas Eu acho que não. estrelas, exato, há muitas estrelas, há muitos egos e acredito que o Real Madrid seja mais uma equipa em que seja necessário fazer este ajuste de egos entre os jogadores do que propriamente em questões táticas. Porque quando os jogadores são muito, vamos ser sinceros, quando os jogadores são muito bons individualmente, a parte tática se calhar não é Sim, assim e tão até um bocado o importante. É perfil de treinadores importante, que o Real Madrid tem tido. Ou seja, eu quero o exato. Ancelotti, quero o próprio Zidane, não são aqueles Exato. gurus E táticos. mesmo, e mesmo, e mesmo o próprio Mourinho também é muita questão Sim, sim, sim. motivacional e etc., Sim, principalmente sim, naquela sim. altura contra o Barcelona do Pep. Portanto, aqui a questão do Alonso eu tenho algumas dúvidas, até porque depois também há a questão de quem é que é o maior jogador que ele já treinou. Ou seja, o maior jogador que ele já treinou é o Florian Wirtz. E o Florian Wirtz se calhar Uhum. nem calça no Real Madrid. Portanto, há aqui algumas Mas olha que coisas que eu tenho. dava bem jeito o Flamengo Virtus ao Real Madrid. Por acaso, não sei se dava assim tanto. Eu Eu acho que gostava mais dava, de aquele outros mercado nomes. Eu gostava mais de outros com nomes ao bola. Florian Wirtz, para ser sincero. Certo, Hum, certo. Mas, Se calhar gostava mais do falando aqui Nico então. Gonzalez do que. Ok, percebo, percebo. Mas eu Eu gostava percebo, também estás de a ouvir. Exato, Acho que sim. o Real Madrid precisa de alguém Mas o Wirtz em com bola e se qualquer calhar equipa. Uhum. começamos aqui a análise à eliminatória. Uhum. Eu acho muito engraçado o cenário que se pintou, ou seja, nós vimos o Arsenal a ganhar 3-0 ao Real Madrid, e o que se via nas redes sociais, era os 90 minutos são muito longos no Bernabéu, quase como se a pressão estivesse do lado do Arsenal. E claro que há um histórico, no Sim. Arsenal, Mas e há isso é um histórico normal. no Real Madrid. Mas é normal. Se é a Certo, mas equipa eu que pode acho. fazer esse tipo de coisas é o Real Madrid. Isso é a equipa que pode perder, é o Arsenal. Eu percebo isso, mas eu acho engraçado porque parecia que a narrativa estava, ou seja, com a pressão toda do lado do Arsenal. E a verdade é que uma equipa que entra a perder 3-0, a pressão está do lado dela. Portanto, isso Óbvio. é Sim. inevitável. E quando vimos, né, aquele penalti do Saka, que podemos discutir também se foi batido aqui da forma mais prudente, né? Aquela defesa do Courtois. Discutir. Não é preciso discutir. Aquilo não foi batido de maneira prudente. De todo, de todo. Ah, o estádio do Real Madrid entra em erupção, não é? Quando o Sim. Courtois defende o penalti, ele vira-se para o público. Eu pensei, eu acho que eu nunca vi uma equipa a perder 3-0 com os fãs tão em êxtase como eu vi naquele momento. Sim, Aquilo foi porque surreal. vamos ser sinceros, porque se o Saka marca, acabou. É a morte de Não, e Bezerra. parecia cenário de filme, não é? Ou seja, parecia Sim, que sim. estava o guião já tudo escrito para aquela reviravolta épica, mas tal como tu disseste, o Arsenal teve Uhum. muito bem. Esteve muito Ahm, bem e não entrou em bloco baixo, entrou à procura de ter bola, à procura de ter posse, a não cair na tentação de se calhar também de pressionar muito em cima por causa da questão dos contra-ataques com os três velocistas que o Real Madrid tem, as três gazelas, não eu é? gostei muito do jogo Portanto, do Arsenal. sim, E sobre o sim, Real o, Madrid, o sobre Arteta, o aquilo que Arteta eu. preparou muito bem o jogo. Sem Sim, dúvida, sem dúvida. E sobre o Real Madrid, sobre a questão que eu dizia portanto, aqui da questão do nervosismo, e da pressão. Falou-se muito da pressão, quase como se a pressão estivesse do lado do Arsenal, mas eu vi um Real Madrid nervoso durante o jogo, principalmente durante a sim, primeira claro. parte.
claro, muitas faltas, muita instabilidade, os jogadores discutiam muito, ou seja, notou-se, ou tentou-se fazer parecer que o 3-0 não pesava ao Real Madrid, que o Real Madrid chegava sim. agora ao Bernabéu e conseguia superar todas e quaisquer dificuldades, mas a verdade é que notou-se logo desde uma fase inicial, porque obviamente com o passar do jogo e com o golo a não entrar, é normal que os nervos vão aumentando, mas eu notei logo desde uma fase inicial um Real Madrid nervoso, um Real Madrid a querer resolver Concordo, tudo muito rápido, e claro que tu, concordo. se precisas de recuperar 3 golos, precisas de marcar rápido, mas nesse tipo de jogos tu não Sim, podes procurar faltou, as coisas faltou, demasiado faltou rápido. critério. Faltou Sem critério. dúvida, falta o Faltou critério, sem critério. dúvida. Acho Só que que imagina, eu não sei se isto é um hot take e se calhar é um hot take por causa de todo o sucesso do Ancelotti nos últimos 5 anos. Mas eu nunca achei o Ancelotti um treinador muito bom nesses aspectos. Ou seja, o Ancelotti nunca foi um treinador assim, se calhar, de tanto critério tático. não, não, de Eh, todo, de e, todo, de e todo. eu, Não, não, eu não é acho o que o take Real nenhum. Madrid, exato, eu acho que o Real Madrid, eu até diria que ele é um bocado overrated, para ser sincero. E eu acho que o Real Madrid tem-se vivido muito do talento individual de muitos jogadores que lhes têm tirado do buraco. Já há anos que isso acontece. Há anos que eu, quem fala comigo, e nós já conversamos várias vezes, eu sempre alertei a isso. Porque o Real Madrid, imagina, o Real Madrid faz-me lembrar uma pessoa que não gosta de usar guarda-chuva. À Bem, tu chuva. hoje estás fortíssimo. Bora, Sério, manda vir. é verdade. O Real Madrid parece. Estás a ver aquele gajo que nunca usa guarda-chuva e nunca se molha. E quando se molha, molha-se pouco. E este jogo, a primeira mão, foi aquela primeira molha. Que tu ficas tipo, ok, se calhar até estou seco. E a segunda foi mesmo foi inchar por completo, em que tu molhas até as meias. E que depois cais na realidade, que é tipo, ok, se calhar tenho de comprar um guarda-chuva, porque eu não posso viver, tipo assim, aos pingos e no limite. Ou seja, o Real Madrid está em cima do muro já há muito tempo. Já há muito tempo que o Real Madrid está em cima do muro. De vez em quando, obviamente, que eles vão tendo vários jogos e várias exibições muito boas também, porque têm jogadores muito bons. E atenção, eu não estou a dizer que o Ancelotti é fraco taticamente, não estou a dizer que o seja, mas Não, normalmente não, não. quando eles jogam contra uma equipa assim muito, ou com um treinador que tem um estilo muito vincado, as coisas acabam por dificultar-se um bocado. Tanto que, por exemplo, uma das equipas que sempre deu mais trabalho ao Ancelotti é o Atlético de Madrid, porque é uma equipa com características muito específicas de jogo. E o Real Madrid tem dificuldade de adaptar-se e dar a volta a isso. Parece que quando. Epá, aquela expressão em inglês que é one trick pony, não é? Ou seja, parece que quando esse truque não dá, sabe a pouco, sabe sempre muito a pouco. E vem sabendo a pouco, já desde que o Benzema ganhou a bola de ouro. Ou seja, naquela eliminatória, por exemplo, que eu lembro contra o Paris Saint-Germain, o Madrid faz 3 golos muito, sem saber muito bem como. Aquilo foi mais o Paris Saint-Germain que perdeu do que o Real Madrid que ganhou. E eles vão tendo vários jogadores que lhes vão salvando. Ou seja, foi aquela grande época de Benzema, depois foi duas grandes épocas de Vinícius, e este ano, em que não está ninguém a ter uma grande época, as coisas vão ficando assim um bocado, sabe a pouco, vão ficando um bocado insípidas. Já o ano Sim, passado, por exemplo, a primeira metade da época foi o Bellingham que andava ridículo e estava num pace para fazer 30 golos sendo meio-campista, que é uma coisa inédita. Ou seja, há sempre vários jogadores que vão salvando o Real Madrid. E eu acho que isto agora foi um balde de água fria que mostrou que tipo, ok, isto não é sustentável. Isto não pode ser assim. Isto não certo. é sustentável. E claro que quando tu tens os nomes que o Real Madrid tem, tu vais sempre estar mais perto de ter essas Uhum. soluções. Mas para além disso, e eu sempre falei disso, e sempre que falámos do Real Madrid, até agora eu trouxe isso, eu acho que o Real Madrid não tem no seu plantel jogadores que consigam trazer um domínio nisso que tu dizias, nomeadamente na construção, e que nós tínhamos. Mais uma vez, o Kroos era um jogador muito importante nesse sentido. E há pouco eu Sim, falava do Vitesse, é um jogador diferente do Kroos, mas era um jogador que no meio campo consegue transportar, consegue segurar a bola, consegue criar. sim, E eu é vi, por aquilo que exemplo, estão a o falar, mostrar a jogo. critério. A maneira como o Odegaard controlou o meio-campo ontem, por exemplo, acho que é muito elucidativo disso. E tu Sim. comparaste aqui E, as derrotas à chuva. Acho que o Barcelona pode ser aqui uma tempestade grande no jogo, nos dois sim, jogos que ainda vai ter aqui também com o Real exato. Madrid. Exatamente, exatamente. E é engraçado porque nós falámos do Real Madrid, já falámos aqui algumas vezes, e eu lembro-me de eu dizer e fazer, eu não sei se estás recordado de eu dizer que tinha sido muito interessante e a melhor fase do Real Madrid estava a acontecer porque o Ceballos estava a ser titular, porque o Valverde estava a jogar à direita e Sem por dúvida, causa do é Valverde muito estar a isso. jogar à direita, o Ceballos Sem estar no dúvida. meio campo e estava na melhor fase. E eu lembro-me de ter alertado que quando o Lucas Vázquez voltasse e o Valverde voltasse para o meio campo, muito provavelmente os problemas que tinham acontecido na primeira metade da época iriam voltar a repetir-se, porque o Ceballos saindo, eles não têm nenhum meio campista que faça isso. Dito e feito, foi o que aconteceu.
Passando então aqui para outros desportos, e antes de fazermos aqui a nossa análise e a nossa previsão dos playoffs da NBA da primeira ronda, tivemos mais um grande prémio este fim de semana, não é? Portanto, aqui o grande prémio do Bahrein. Acho que posso dizer, ao contrário do que alguns comentadores dizem, que foi a melhor corrida do ano até agora, acho que concordas comigo, De de longe, longe. de Mais longe. uma vez, quem fez a pole ganhou a corrida, mas foi uma corrida bem diferente das outras. Tivemos aqui várias ultrapassagens. O Bahrein é uma boa Sim. pista para a Fórmula 1 atual, portanto, o DRS funciona melhor do que em outras pistas que nós temos visto também nas semanas anteriores. Uhum. Acho que é um fim de semana que fica marcado por alguns erros do Lando Norris, não é? Portanto, desde logo na própria qualificação, depois posicionou mal o carro na altura aqui da partida, depois leva 5 segundos porque no momento aqui da ultrapassagem, portanto, ou seja, houve aqui alguns momentos. Levou 5 segundos, Uhum. desculpa, no momento da partida e depois teve que devolver a posição no momento da Uhum. ultrapassagem. Portanto, houve aqui alguns erros por parte do Lando Norris que marcam aqui um bocadinho o fim de semana. Mesmo assim, acaba por ainda chegar ao pódio, não é? O que também diz muito do carro da McLaren, não é? Porque se com essas penalizações todas e tendo que devolver a posição, tendo levado 5 segundos, tendo partido de trás, ainda consegue ir ao pódio, certamente teria ficado em segundo lugar se não tivessem sido essas questões. Uhum. Portanto, teria alcançado o George Russell facilmente. Portanto, a corrida fica também muito marcada pelo safety car, não é? Portanto, que tivemos, obviamente, acaba por juntar ali um bocadinho as peças acima de tudo, por afinar estratégias, não é? Porque tiveram ali algumas estratégias que serem utilizadas à última da hora, à cabeça, George Russell a ter que levar ali os macios 20 e poucas voltas, não é? E tal como ele disse no rádio, é um pouco arriscado, um pouco arrojado, mas conseguiu. O George É. Russell, mais uma vez, faz uma corrida muito sólida. Eu acho que ele tem sido até agora o piloto mais sólido do ano. Eu, pelo menos na minha opinião, é. Ele é o melhor ehm, piloto humano hoje em dia. Certo, certo, sem dúvida. É uma boa forma de ver as coisas. Na semana passada tínhamos falado aqui da AS, não é? Portanto, de acharmos que a AS se calhar Uhum. não fazia mais pontos, isto já começa a ser surreal, não é? Porque a Não. AS coloca mais uma vez dois pilotos nos pontos, portanto não é Eu não, muito comum. não é que eu não achava que eles não faziam mais pontos. Eu achava que eles fossem ter mais uma corrida assim tão boa. Só para dizer que, por acaso, a Haas é engraçado porque a Haas está-se a comportar como a quinta melhor equipa este ano, mesmo não Sem sendo. dúvida, sem Não dúvida, sendo. Ou sem seja, ela, dúvida. ela está a ser facilmente a quinta melhor equipa e se não quisermos fazer, não é, aquela análise automática de pôr o top 4 como as quatro melhores equipas, eu acho que ela até está a ser se calhar top 2 ou top 3 porque acredito que ela como equipa está a ser melhor do que a Ferrari e arriscaria até dizer se calhar até que a própria Red Bull e se calhar até a McLaren, para ser É sincero. A assim, McLaren em tendo termos de em equipa não sei conta. se está a ser assim tão boa. O carro é que é muito bom. Sim, mas pronto, mas a McLaren tens que pôr, não é? Agora, tendo em Sim, conta claro. que a Red Bull, a Haas já teve mais pilotos a pontuarem do que a Red Bull, né? A Red Bull só teve o Max e o Tsunoda agora. E este foi o primeiro fim de semana, foi um fim de semana complicado, né, para o Max, nomeadamente aqui na questão do carro. Portanto, vimos pela primeira vez um piloto da Red Bull a andar em qualificação não muito longe, estratosfericamente falando, do Verstappen. Ainda assim, obviamente, o Verstappen acabou à frente. E pela primeira vez aqui a Red Bull a colocar dois pilotos nos pontos, isto é, sendo a quarta corrida, não é? Portanto, é algo que é de notar sem dúvida. O Gasly faz uma grande corrida e a Alpine Sim, vinha aqui eu em acho. dificuldade e era a única equipa É o sem meu. pontuar até agora e faz uma É, grande corrida, e uma grande qualificação e acaba por ser ultrapassado pelo Max Verstappen mesmo ali ao cair do pano pena. e acaba por perder ali um pontinho. O É o que é que tu meu, é o gostarias meu de driver of, destacar aqui? é o meu, é o meu driver of the weekend. O Pierre Gasly é o meu driver of the weekend. Acho que é o melhor piloto no fim de semana todo. Eu acho que o Sainz esteve muito perto de disputar isso, mas depois teve assim alguns infortúnios, aquele lance ali com o Tsunoda e depois teve de abandonar a corrida. Ahm, Também gostaria de realçar que eu acho que já começa a ser notícia, né, que é um fim de semana fraco do Adjar, depois dele ter começado a época muito forte, volta a ter mais um fim de semana assim, assim não tão bom. Ahm, o Lawson, muito fraco, muito fraco. Não estava à espera aqui, se calhar, de um salto do Lawson, para ser Surpresa! sincero. Exato. Vou ser sincero, eu estou surpreso. Eu estou surpreso. Eu estava à espera que ele te desse, Eu desse um também, eu salto em também, termos de performance depois de ir para a Racing Bull. sem dúvida. Hum, Obviamente que outra coisa que fica também aqui associada a este fim de semana, se calhar, foi a escolha dos pneus da Pirelli, que se calhar não foi a melhor.
e isso se calhar depois também aproveitou por dar-nos aqui uma grande corrida em que as próprias equipas não sabiam muito bem como é que ia ser o drop dos pneus, e porque a própria Pirelli também fez mal os cálculos do próprio drop dos pneus e como é que eles iriam se deteriorar aqui em Bahrein. E eu fiquei ainda mais surpreso com esta corrida, que eu estava à espera que fosse uma corrida não tão boa, porque eles tinham feito os testes aqui, ou seja, sendo uma pista onde eles fizeram os testes, ele tem muita data, Mais muita indicadores. informação, exato, e mais indicadores, então eu estava à espera que as equipas fossem estar todas muito perto dos seus tops, e com isso não fosse dar uma corrida assim grande coisa. Claro que estava à espera que fosse melhor do que o Japão, Também não era difícil. mas sim, exato. E, e para realçar no final, que o Max demonstrou o último terço que é necessário para ser um piloto de elite, não é? Ou seja, eu acredito que na Fórmula 1, em termos históricos, nós temos mais do que provas que para ser um piloto elite, um terço é preciso três coisas. Um terço é ser-se rápido, obviamente. O segundo terço é ser-se completamente inteligente, tem de se entender de mecânica e etc. E perceber-se estratégias e o comportamento do carro e ter uma visão de corrida a longo prazo e etc. E o terceiro é ser chibo, porque Certo. é impressionante como todos os grandes pilotos têm essas três qualidades. São todos assim. A corrida nem começou. Olha o Norris, olha o Norris. Muito bom, muito bom. Aquele rádio foi engraçado. Depois vimos no final da corrida, não sei se viste essas declarações do Max a dizer que não era candidato, portanto, a cascar um Obviamente não é. bocadinho, Não a é, cascar mas ele aqui não um é. bocadinho no carro. Eu acho que ele é O que eu candidato acho, por o que eu ele, acho não pelo interessante, carro. sim, mas só que o carro, ele está no carro, não é? Ele não está a correr, portanto, ele não está a Mas já correr com as próprias descartas o pernas. Verstappen do título? Claro, claro. Eu já descarto o Verstappen do título se calhar desde a Austrália, vou ser sincero. Fogo, Porque uma eu acho, corrida bastou. eu vou ser Achas que não, o não pode haver domínio, evolução porque do carro? depois de ter sido acordado que vão haver as alterações dos regulamentos em Espanha, a ver, vamos. Mas se as coisas se mantiverem. Eu, não- eu disse logo, tanto que eu falei contigo, pessoalmente, e eu não sei se tu te recordas de eu ter dito que o carro da McLaren é extremamente dominante. Eu disse isso logo à Austrália, não, nem sequer era competição. As coisas pareciam muito mais renhidas porque era a chuva, e nós já falamos disso, quando há chuva, a performance dos carros baixa, torna-se mais um jogo de tração e acaba por ser quem é que é o melhor piloto. Claro que o carro também influencia, e o Max à chuva é talvez dos melhores pilotos de sempre. E isso pareceu ele estar mais perto. Depois ele faz uma volta absurda no Japão e não pode ser ultrapassado, porque em condições normais, se o Max tivesse feito pole position, por exemplo, aqui no Bahrein, e tivesse feito uma volta na qualificação como fez no Japão, os McLaren iam continuar a ganhar por 20 segundos. Não, Eu não consigo descartar já o Max, até porque eu acho que o não McLaren é acho que ele seja. dominante. Eu acho que o McLaren é dominante, mas não é dominante como, por exemplo, o Red Bull de há 2 anos. Ou seja, não estamos a falar desse nível de dominância. A principal Eu acho que dominância do sim. McLaren, Eu não, acho não que é, não é. é, não é. De todo. Sabes De porquê? todo. Sabes porquê? Eu vou ser sincero, eu acho que o Red Eu Bull acho de que há não é dois de anos, todo. eu acho que o Red Bull de há 2 anos é visto como sendo talvez o carro mais dominante ou muito mais dominante do que outros carros em termos históricos, porque primeiro tinha o Max lá, e depois nós temos de ser honestos, em termos de carro é uma coisa, porque nós estamos a falar de carro e não dos pilotos. Porque uma coisa é o Max, outra coisa é o Piastri e o Norris. Primeiro. E segundo, ele não tinha um companheiro de equipa. Porque, vamos ser honestos, se o Barrichello não existisse, o Schumacher tinha ganhado muito mais corrida. Se o Bottas não existisse, e por mais crítica que se faça, o Hamilton tinha tido muito mais corridas. O Vettel também, na altura, ele tinha como companheiro de equipa, até o recorde era dele de mais vitórias no ano, que era estamos a escapar o outro piloto australiano. Eu depois vou-me Weber, lembrar do nome. O Weber, Weber. sim, exatamente. O Weber. O Weber era um grande piloto. E isso faz com que as coisas pareçam muito mais párias do que o que realmente são. Eu acredito vividamente que não, este McLaren não está muito longe em termos de domínio agora do que estes carros todos. A diferença é que, Ah, primeiro, o Norris é eu inconsistente. acho que está. Eu acho que a principal Mas que os diferença outros são. é da questão do desgaste dos pneus. Acho que o McLaren e os indicadores que temos recebido são esses, ou seja, que o comportamento do carro, a superioridade que tem é mais nessa parte do que propriamente em velocidade pura, e isso nota-se depois mais em pistas, obviamente, como a Bahrein, não é? Obviamente, que é uma pista Mas mesmo em que velocidade beneficia, pura. claro. E mesmo em Mas, velocidade mas pura, eu não eu sei se o tenho que tu estás a dúvidas. dizer. Eu não sei se o que estás a dizer é tão verdade, porque os indicadores também mostram que o Piastri teve de fazer o manage à corrida
quase Não, toda. claro. Ou seja, Sim, não, a e mesmo McLaren tem o assim carro mais eles ele rápido. ganha. Peraí, Isso é atenção, nem é indiscutível. questão, não é só o mais rápido, isso é óbvio, é o quão mais rápido. Ou seja, ele ganha por 15 segundos a fazer manage da corrida. Se ele tivesse mesmo a pushing, ele podia ter se calhar feito lap ao 10º lugar. Portanto, aquele carro é extremamente dominante. Eu acho que é mais uma questão dos pilotos que o estão a conduzir, porque eu acho que se nós tivéssemos o Max neste carro, acho que ia-se ver realmente o quão rápido ele é. Tanto Talvez, uma coisa talvez. que foi dito por, eu já não lembro quem é que disse, acho que foi o Christian Horner que disse isto, que ninguém está a entender como é que o carro da McLaren funciona, porque ele supostamente aquece os pneus muito rápido e põe os pneus a funcionar muito rápido a sua performance, mas depois eles aguentam muito tempo, o que é uma antítese, não faz muito sentido, ou seja, o que é que eles fizeram naquele carro. Isso é muito curioso. Eu acho que o carro é mesmo muito bom. E vou ser sincero, Eu tanto também que eu acho que o carro é espero, bom, sem dúvida. tanto que eu espero que em Espanha as coisas equilibrem um bocado mais. Outra coisa que também eu acho que faz com que o carro seja muito bom, só para terminar, é a questão da comparação. Não é? Porque depois a questão do quão bom nós somos depende também quão bons outros são. E depois Claro. os outros eu acho que também estão assim um bocado aquém. A Mercedes, se calhar, é a segunda mais rápida em determinadas pistas, Tem sido, talvez. sim. Sim, sim, sim. Exato, exato. Podemos A afirmar isso. Ferrari é a Ferrari, acho que não há muito a dizer. E a Red Bull tem sido uma Ferrari 2.0. Sim. Eu, Isso depois também catapulta uma clara, né? Ou seja, porque os outros não estão assim tão bem. sim, eu aqui vejo as coisas um bocadinho mais equilibradas, lá está. Eu acho eu acredito que depois com os desenvolvimentos também no carro, essas distâncias eventualmente possam ser tomadas ou possam ser aumentadas também, vamos ver, não é? Vamos ver como Sim. é que os carros se desenvolvem, mas eu para já ainda não vejo o carro da McLaren assim tão superior. É superior, isso é claro, viu-se logo desde a primeira corrida, sem dúvida. Aliás, até nos próprios testes as indicações já eram estas. Mas eu não vejo um carro absurdamente superior a ponto de ser impossível para um piloto como o Max ganhar o Eu- título. e- Por isso é O, que o eu que eu não, acho, não descarto já. não, o que eu acho que também é muito interessante é, imaginemos que não houvesse alterações de regulamentos agora em Espanha e os carros fossem os mesmos até o final do ano. Tu até enalteceste isso no episódio passado, que é a questão aqui do dirty air e a dificuldade que os carros têm tido e muita gente já falou no Uhum, grid em uhum. manter-se atrás. O McLaren anda atrás de quem quer que seja como se nada se passasse. É super interessante que o que eu acho que depois faz com que haja este indicador de ideia de que o carro se calhar não é assim tão dominante é que também tivemos a correr em pistas que não são muito boas para overtake. Mas mesmo nessas pistas em que não é muito bom para overtake, tu tens o Norris a andar atrás do Lewis na sprint à vontade. E ele só não consegue ultrapassá-lo porque a pista não é muito boa para isso. Percebes? E o Norris só não explode com o Piastri e ficam os dois a competir um com o outro sozinhos, como se estivessem a fazer como se estivessem a andar os dois de karts e não tivesse mais ninguém na pista, porque o Norris comete um conjunto de erros e depois tem dificuldades a ultrapassar os outros, porque se não ganham os dois 20 ou 30 segundos acima de toda a gente, como o Hamilton e o Rosberg faziam em 2015 e 2016. Eu estou a dizer, eu acho que o carro é mesmo. E eu acredito que este fim de semana de Jeddah vai determinar muito isso, porque é uma power track, é uma pista de velocidade, e eu acredito, obviamente que, e eu até agora contra mim falo, porque se fôssemos para fazer uma previsão, eu diria que eu acho que quem vai ter a pole é o Leclerc, mas depois eu acho que em corrida Sim, os, os, vamos ver. os, os McLaren vão dominar por completo. Eu ainda tenho um bocadinho de esperanças nesta temporada e Eu acho que. também, eu acho gostava, mas eu se calhar estou um bocado mais traumatizado com as antigas e acho que agora vai ser a mesma coisa. Vamos ver. Antes de passarmos então para o basquete, só dar aqui a nota em direto. Estamos a gravar isto de quinta-feira. Infelizmente, não estamos a conseguir ver o jogo da Liga Europa, mas o Lyon acaba de fazer o 3-2 contra o Manchester United no prolongamento e a jogar com o -1. Portanto, o Lyon neste momento está a eliminar o United. Portanto, em princípio, já temos tema para a semana. Vamos então aqui passar para o tema quente, para o tema da semana, aqui do desporto, que é obviamente os playoffs da NBA, e vamos poder acompanhar os playoffs da NBA aqui no nosso podcast. Antes de começarmos a falar série a série, vamos aqui rapidamente, takes. Eu vou-te dizer uma série e cada um diz quanto é que acha que Sim. fica, ok? Espera, antes disto eu queria só fazer aqui um minutinho rápido só aqui pela nossas grandes atletas, né, da WNBA que tivemos o draft, né, tivemos o draft da WNBA. Só queria deixar aqui alguns pontos rápidos. Obviamente queria deixar aqui muito rápido o ponto da Paige Beckers, não é? Que é a alegria aqui de Dallas que foi
foi agora a primeira escolha do draft, não é, que as Dallas Wings têm. Vamos ver como é que vai ser o fit dela, não é? Porque as Dallas Wings têm várias jogadoras semelhantes, mas quando tem-se um talento destes, acaba Claro, sempre não por se podes. draftar. Claro, Obviamente, não tem claro. como. E depois também temos aqui as Las Vegas Aces, que são uma equipa que tem sido sempre crónicas candidatas ao título. Foram buscar a melhor shooter do draft, que é muito interessante. A Seattle Storm, que vão buscar a Dominique Malonga, que tem um upside fantástico, porque é conhecida como a Wemby feminina, não é? É Ou uma seja, que jogadora com. Exato, exato. Exato, ou seja, isto é muito interessante porque daqui a uns anos podemos voltar aqui para este draft e se calhar ter uma discussão de quem é que foi a melhor jogadora do draft entre ela e a Paige Beckers. Ou seja, é muito engraçado como elas vão buscar isto. As Indiana Fever vão buscar uma big, não é? Ou seja, a Makala Timpson, que é uma big muito interessante, que é para fazer aqui um pairing com a Caitlin Clarkson. A Chicago Sky vão buscar a Hailey Van Lift, que também já enaltecemos na altura do college, que vai ter aqui um reencontro com a antiga colega dela de LSU, de Angel Reese, e depois aqui se calhar uma passagem de trono muito provavelmente, ou de uma tocha, não é? Se calhar não trono, mas de uma tocha, porque ela muito provavelmente foi draftada para ser aprendiz da Vandersloot, que é aqui uma veteraníssima guard que já está em final de carreira e muito provavelmente ela pode mentorar aqui a Hailey Van Lift para continuar a carregar aqui a questão da Chicago Sky. A Terrina Pau Pau, que caiu para segundo round, que é muito curioso o porquê que ela caiu, que é uma guarda também muito forte, com muito talento, vai aqui para as Atlanta Dream e tem um grande upside também. Não há propriamente assim uma grande justificação porque é que ela caiu. E para acabar aqui em grande astral, não é? As grandes Golden State Valkyries, não é? Que é um novo franchise. Que teve aqui como a sua primeira pick da história do draft, Juste Jusite, Juste Jusite, que é uma jogadora que joga em França, que é colega aqui da Dominique Malonga, profissional, jogam as duas em França, que é uma jogadora também com muito talento, vai ser quase que assim, foi quase como um blind pick aqui por parte das Golden State Valkyries, que também podem dar-se ao luxo de fazer isto porque é a primeira pick do draft, ou seja, podem sempre tomar muitos mais riscos. E depois também vão buscar a Cheyenne Sellers, que é uma das melhores scorers aqui deste draft, que tem um problema crónico no joelho e caiu também aqui para o segundo round, então as Golden State Valkyries também vão buscá-la. Uh, e a ver, vamos como é que vai ser aqui o pairing destas duas jogadoras que têm um grande upside, muito talento, e o franchise pode dar-se aqui ao luxo de tomar estes riscos porque está-se a iniciar e podemos dizer que tem aqui já duas caras muito, muito interessantes aqui para o futuro. Feito isto, Sim, vamos passar sem aqui dúvida. para os Sim, playoffs aqui sim, masculinos sim, sim, sim. É e é um draft que promete, assim, com nomes à cabeça. Dallas tinha aqui a exatamente. oportunidade de juntar a Page e o Doncic, né? Em termos de marketing comercial ia vender muito. Infelizmente sabemos que o Lucas já não está em Dallas, portanto Paige já Beckers, não. Paige Beckers, melhor talento da cidade de Dallas, hoje em dia, talvez. Não sei, não sei. O Max Entre ela e o Christie. Michael Parsons. Entre ela e o Michael Exato, Parsons. exatamente. Bem, vamos então passar aqui para a NBA. Vamos correr aqui rapidamente as séries. Eu digo a série e ambos dizemos quanto é que achamos que vai ficar e depois analisamos série a série. Então, vamos começar aqui pelo Oeste, ok? Deixamos o prato principal para, para daqui a bocadinho. Vamos então, Celtics Magic. Celtics Magic, uh, Celtics em 5. Ok, Celtics em 5 também, tenho Celtics 4-1. Se bem que Um, eu consigo ver os Magics a serem meninos para levá-los a 6, mas sim. eu também consigo, eu também Yeah, consigo, yeah. Ah, sinceramente. Mas a sério? gente já fala Ah, sobre fixe, isso. fixe. Fixe, fixe, fixe. Indiana, Indiana, Milwaukee. Acho que aqui vamos discordar. 7, 7. Bem, temos igual, 4-3 também, também tem 4-3. Achava que ias ter em menos jogos. Mas 7 calculo para Indiana, certo? Sim, sim, desculpa. Sim, Ah, sim, 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 sim. Indiana em 7. para Indiana em Indiana 7. também. Eu achava que ias ter Indiana em 6 ou em 5, sinceramente. E por último, aqui no Oeste, Knicks Pistons. Eu tenho Knicks em 6. Eu acho que Knicks em 7 também. Ok, ok. E já agora, Uhum. os Cavaliers, ainda não sabemos contra quem é Sweep. que. Não me interessa, não interessa quem seja. Sweep. Não acredito, não acredito. Acho que Cavs Heat 4-2. É a minha previsão. Eu meto Cavs contra Heat 4-2. Tu metes Cavs contra quem? 4-0. Sim. E eu vou ser sincero que eu acho que vão ser os Hawks, não vão ser os Heat, porque o Trae Young é talvez o melhor performer de sempre em play-in. Mas sim. E teve um mau jogo, portanto.
Portanto, tu Agora, tens 40 Cavs, pontos dos Trenes. tu tens. Yeah. Eu tenho Heat 40 pontos do Spoelstra. Tipo, vamos para o Yeah. Oeste. No Oeste, Uh, Golden uhum. State contra Houston. Eu tenho 4-2 para Golden State. Rockets em 7. Rockets em 7. Sim. Uau, isso é bom. Gosto, gosto, gosto. Gosto. Vamos ter Rockets em 7. Um, Clippers Nuggets. Eu tenho Clippers em 6 Sim, que vou concordar. Clippers em 6. Eu ia dizer 5, mas vou dizer Clippers em 6. com Kawhi Leonard, né? Com Sim, Kawhi sim. Leonard. Eu estou sempre a assumir que o Kawhi e o James Harden estão os Eu dois vou já colocar saudáveis. aqui isso, que é para, Saudáveis. que é para no corte do TikTok irmos a salvaguarda de Kawhi Leonard a jogar. Lakers contra Timberwolves. Eu tenho Lakers em 5, E Lakers em 6. ok? E Oklahoma, achas que é contra Memphis ou contra Dallas? Eu tenho contra Memphis em 5. Eu tenho contra Dallas, que eu não sei se o Ja. Eu não sei, eu por acaso não vi os reports como é que está a situação do Ja. Eu não sei se joga, sinceramente. Também Exato. não. Não jogando, eu acho que os Dallas jogam. Eu acho que os Dallas ganham. Eu acho que os Dallas ganham, mas vou ser sincero, eu acho que também é completamente diferente e acho que é sweep. Ok, 4-0. Então. Ser sincero, sim. Ok. Sim. Ok, pronto. Então, vamos então começar aqui com a nossa análise aos Uhum. jogos. Começamos no Oeste, ok? Podemos começar pelos Celtics contra os Magic. Os Celtics são a equipa da liga com mais triplos tentados e com mais triplos acertados, portanto, uma equipa com uma grande produção ofensiva. São também uma equipa top 5 quer ofensivamente, quer defensivamente, como já falámos aqui em episódios anteriores. Na maior parte dos jogos marcaram mais triplos que os adversários, portanto, eles estão 7 em 14 quando isso não acontece, o que revela que são uma equipa que vive aqui bastante dos triplos. Os Orlando O não Azul é lançam maluco, com sim. três, como nós sabemos, né? Portanto, os Uhum. Orlando são uma equipa Sim. com limitações ofensivas e, em particular, aqui de Uhum. três, mas ganharam a regular season contra os Celtics 2-1, sendo que pronto, o último jogo foi na última semana, portanto não Sim. conta, Uhum. porque pararam os triplos dos Celtics. É uma equipa que tem muita gente para atirar. Para cima dos jogadores dos Celtics, eu acho que é uma equipa chata. Os Celtics são muito melhores, obviamente, em termos de talento do que Lógico. os Magic, isso nem sequer é comparável. Mas eu Uhum. acho que os Magic podem tornar o jogo chato, percebes? Sim. Podem bater um bocado, podem ser chatos, são muito Sim. grandes do ponto de vista defensivo. Agora, do ponto de vista ofensivo, acho que é uma equipa muito curta, não Uhum. vejo produção ofensiva, não vejo capacidade em Uhum. 5 contra 5, não vejo jogo exterior, sinceramente, para causar grande moça aos Celtics. Como sabemos, é uma equipa muito versátil do ponto de vista defensivo. O ataque dos Magic é o 28º em pontos por jogo, portanto, acho muito difícil contra esta defesa dos Celtics haver É aqui curto. um grande impacto. Exato. O que é que tu achas aqui da série? Quais é que são aqui o que é que tu estás Eu mais, acredito, mais eu interessado acredito, em? imagina, eu acredito que se o Jalen Brown tivesse a 100%, isto provavelmente podíamos estar a falar de um sweep. Eu acredito que o Uhum. facto do Jalen Brown não estar a 100% e os Celtics, como tu disseste muito bem, vivem muito do triplo e quando tu vives muito do triplo, live by the tree, die by the tree. Portanto, eu Os acredito Celtics não muito, gostam de dar 4-0 a ninguém, atenção, né? Nos últimos anos também é sabemos que verdade, os Celtics, isso é sabemos verdade, que os isso é Celtics não gostam verdade. muito de dar 4-0 a ninguém. Isso é verdade. Mas como eu estava a dizer, ou seja, live by the tree, die by the tree. E, ou seja, isto é tudo muito de estatísticas e o Joe Mazzulla preza muito isso. Isso vai muito por estatísticas. E quando isso vamos falar por aí, vamos analisar o jogo também por aí. Analisando por questões estatísticas, se eu jogar 4 vezes contra uma equipa e viver muito do triplo, vai haver um jogo em que eu não vou lançar assim tão bem. E nesse jogo em que eu não vou lançar assim tão bem, muito provavelmente se calhar vou perder, como tu disseste, são 7 e 14. Portanto, eu acredito que é isso que me faz dizer os Celtics em 5. E depois, se Uhum. calhar, digo que eles são meninos para levar o jogo para 6 porque acredito que depois também possa haver um jogo em que eles conseguem parar os triplos dos Celtics, porque defensivamente são uma equipa muito física, muito lenta, muito atlética e provavelmente também vão estar aqui com uma certa fome, uma certa garra, são uma equipa Sem jovem, querem dúvida. mostrar-se e os Celtics acredito que vão encarar isto um bocado mais como uma terça-feira à tarde. Portanto, isto pode se calhar talvez dar também mais uma vitória aos Magic e fazer com que isto se calhar fique em 6 e não em 5. Eu acho que Uhum. seria um bocado mais interessante se o Jalen Suggs estivesse disponível, não é que ele está lesionado, obviamente, e também a questão do Jalen Brown, obviamente, mas sim, não acredito que seja muito diferente do que qualquer pessoa espera que vai ser, para ser sincero.
Ok, ok. Olha, entretanto, só aqui uma nota: o jogo do Manchester United está maluco, está 4-4. Já houve mais 3 golos desde que nós falámos há 5 minutos. Portanto, Em está que uma grande minuto? loucura. Em que Vai no minuto? minuto 119. Vai no minuto 119. Uau, Portanto, está quase aí para os penaltis. uau. Passando então aqui para a próxima série, Bucks Pacers. Uhum. Portanto, eu tinha, já não lembro o que é que eu tinha colocado. Tinha dito em 7, Indiana exato, 7, Indiana em 7. 7. Pusemos os dois, Concordamos. pusemos os dois Exato. indianos em 7, sim. Aqui, rivalidade entre equipas, não é? Portanto, sabemos que os jogos têm sido quentinhos, especialmente na última época, né? Tivemos o jogo do play-in, depois tivemos nos playoffs do ano passado, tivemos aquele fatídico episódio da bola, do jogo, Uhum. que ninguém queria dar ao miúdo. Nos últimos 2 anos, o Giannis fez apenas 3 jogos em playoffs. Não é? Portanto, sabemos que ele tem tido aqui alguns problemas de lesões nos últimos anos, e eu estou muito confiante e muito expectante, acima de tudo, mais do que confiante, que o Giannis vai ter aqui uma série de impacto. Eu acho que isto é o fator-chave, obviamente, se os Bucks quiserem ter aqui alguma chance de passarem esta eliminatória. eh, os Bucks podemos afirmar que vão ter sempre o melhor jogador da série contra qualquer equipa no Oeste, né? Portanto, à exceção se apanharem os ABC. Eu sei porque é que fizeste essa cara, mas eu acho que sim, acho que no Oeste vão ter sempre o melhor jogador da série. Sabemos que isso traz sempre aqui algum impacto, e na verdade ele contra a Indiana tem jogado bem, portanto, esta época Uhum. teve média aqui de 30 pontos por jogo, 12 ressaltos, 7 assistências, com 65% de campo, portanto, é um jogador que tem tido aqui bastante produção. Eu acho que um ponto também de análise é o facto do Siakam estar aqui com uma lesão, e o Siakam tem tido Uhum. uma prestação um bocadinho não tão consistente nos últimos jogos. Uhum. Ele jogou muito bem contra os Bucks no ano passado. Portanto, principalmente falando aqui dos 2 primeiros jogos nos playoffs, toda a gente se lembra daqueles jogos em que ele marcou 36 e 37 pontos no ano passado nos playoffs. Portanto, eu acho que esta lesão ou não do Siakam também vai ser importante percebermos, porque o Sim, Siakam é um jogador também muito importante, quer do ponto de vista ofensivo, quer do ponto de vista defensivo nesta série. sim. E é talvez dos melhores jogadores da liga para tirar para os Giannis, para defender os Giannis. Exatamente, exatamente. O Haliburton também tem números interessantes contra os Bucks, e há aqui um registro interessante, que é quando o Haliburton marca 20 pontos ou mais, os Pacers estão 25-3 esta temporada. Sabemos que o Exato. Haliburton tem tido uma temporada um bocadinho instável, um último ano e meio, digamos assim, vá, do Haliburton desde a lesão, que depois não Uhum. pareceu não recuperar muito bem, tem sido aqui um bocadinho instável, Sim, e eu foi acho que isto rushed, pode foi ser rushed. uma. Eu acho que isto pode ser uma série também para o Haliburton fazer sentir o seu nome, não é? Como se Uhum. diz muito. Portanto, acho que vai ser interessante. Do lado dos Bucks, existe a questão aqui do Lillard, não é? Saber se regressa ou não. O último report indica que ele já treinou, portanto, vamos ver. Eu não estava muito confiante que ele seria a opção na série, sei que Eu tu também também não. não estavas, nós falámos sobre isso. Uhum. Se o Lillard não estiver disponível, e os Bucks até não se têm safado mal sem ele, acho que isto faz depender aqui um bocadinho a produção ofensiva do Kevin Porter Jr. Eu não sei se tu confias muito no Kevin Porter Jr. em playoffs, mas eu não fiava muito. Como é que tu vês? O que é que tu gostarias de destacar aqui nesta série? Eu acho que tu já disseste tudo. Eu acho que o Giannis vai, ou seja, ele parece um Golias, não é? Ou seja, ele é um monstro que eu acho que vai tentar responder a exatamente essa questão da ausência nos dois últimos anos de playoff. E acho que é extremamente normal, caso o Lillard jogue ou não jogue, ou seja, que ele tem as estatísticas de um triple-double play com 30 pontos. E eu acredito que isso seja capaz de fazer, de manter a equipa com a cabeça em cima d'água e levar aquilo a 7. Mas eu continuo a estar do lado de Indiana, quer o Lillard jogue, quer não jogue. Mesmo que o Lillard regresse no Game 2, no Game 3 ou no Game 4, ou mesmo a partir do Game 1, não sei. Eu acho que Indiana vai sempre ganhar. Ok, ok, vamos ver. Vai ser interessante. Eu acho que só um super Giannis pode Uhum. salvar aqui os Bucks. Já agora, já que estamos a seguir o jogo ao vivo, mais um gol do Manchester United, portanto 5-4. Marcaram aos Uau. 120 e aos 121. Meu Deus, quando acabarmos este episódio, eu quero ir ver o jogo. Eu quero ir ver pelo menos o prolongamento. Eu preciso de ir ver. Portanto, vamos falando aqui do jogo. Entre cada série, vou fazendo um update do jogo. Próxima série, Knicks contra Pistons. Não sei se concordávamos aqui. Eu tinha dito 4-2 para os Knicks, tu tinhas dito quanto? Os Knicks em 7.
Knicks em 7. Ok, então, basicamente, eu acho que existe uma expectativa grande aqui para o confronto, não é, entre figuras, o Cade Cunningham com o Brunson. O Brunson tem tido aqui uma época um bocadinho mais difícil. Sabemos que os Knicks tiveram uma época instável, uma época de mudança, não é, com a chegada do Karl Anthony Towns, que obriga aqui a mudar um bocadinho até a própria identidade, digamos assim, da equipa. Eu acho que não vamos conseguir olhar para nenhuma série que os Knicks tenham ou venham a ter sem olharmos para a questão do pick and roll de Brunson e Karl Anthony Towns, né? Obviamente que isso vai ser explorado Ofensivo e ofensivo. exatamente, defensivo e ofensivo. Eu não sei se do ponto de vista defensivo, se os Pistons são a equipa que vai causar mais dificuldades aos Knicks. Acho que há equipas que conseguem causar mais dificuldades, que isso Sim. pode ser mais questão do que Óbvio. propriamente nesta série, mas ainda assim eu espero aqui um jogo com muita pancadinha, puxadinho. Sabemos que os Pistons têm Uhum. criado aqui esta identidade vá, quase de Bad Boys Pistons versão 2. Os Mas Knicks e os têm Knicks aqui não ficam uma. atrás. E os Knicks não ficam atrás, exatamente. Os Knicks têm aqui dois buracos, digamos assim, duas limitações grandes na defesa, e depois têm os outros três nomes, né? Portanto, falando aqui do Josh Hart, do Anunoby e do Michael Bridges, portanto, que são aqui jogadores que conseguem defender e que são algo versáteis também, portanto. Eu tenho curiosidade em perceber como é que o Tom Thibodeau, que é um treinador especialista defensivo e que esta equipa até é um bocadinho a antítese dele, não é? Portanto, uma equipa que tem limitações defensivas, como é que ele vai conseguir utilizar estas peças e se ele vai conseguir, ou de que forma é que ele vai conseguir contornar as limitações que ele tem? Tenho dúvidas que ele consiga, pelo menos mais à frente, talvez nesta série não tanto. O Malik Beasley, do lado aqui dos Pistons, também é uma questão interessante, porque ele está a lançar acima de 40% de 3 pontos, e eu tenho curiosidade em perceber como é que os Knicks eventualmente vão utilizar aqui os double teams no Cade Cunningham, tendo esta ameaça constante aqui de triplos, pelo menos do canto aqui dos Pistons. Portanto, isto também vai ser um tema interessante e os Pistons podem utilizar aqui esta peça de uma forma personalizada. Sabemos que os Knicks são ataque top 5, portanto, é muito Branson dependente, se é que podemos assim dizer. Nos jogos que eles fizeram, eu tive aqui o cuidado de ver que jogadores dos Pistons é que passaram pelo Brunson, porque eu acho que isso vai ser aqui um fator importante, e houve vários jogadores a passar, sendo que o Alzar Thompson, que é um especialista defensivo, conforme sabemos, não jogou nos primeiros dois jogos e nos últimos dois jogos foi o jogador que esteve mais. Ele conseguiu tirar muitas vezes a bola da mão do Jalen Brunson. Portanto, o Jalen Brunson é um dos jogadores da liga, salvo erro, é o jogador da liga com mais percentagem de tempo de bola na mão, e se os Pistons quiserem tirar a bola da mão, vão mandar muitas vezes o Ozar Thompson para cima dele. Eu acho que este também é um matchup que promete. O que é que tu vês aqui neste jogo? Quais é que são aqui os matchups, os pontos de interesse que tu vês nesta série? O que eu acho que vai ser muito interessante de verificar nesta série é exatamente o que tu disseste quanto à questão do pick and roll defensivo do, dos Knicks e o facto de o Kate Cunningham ter se tornado esta época quase como um pick and roll maestro, não é? Ou seja, que ele tem sido muito bom na questão a explorar aqui o pick and roll no adversário, não é? Ou seja, com a bola nas mãos. Portanto, isso vai ser muito interessante a forma como ele vai serpentear e depois como é que ele vai acabar e atacar aqui o sexto. Sabemos que ele é um jogador muito prolífero aqui no ataque ao sexto. E depois também a questão que eu acho que vai ser um bocado determinante, é se os Knicks vão ter o Mitchell Robinson ou não presente durante a série toda, o que pode ser muito determinante quanto à questão aqui dos ataques ao sexto do Kate Cunningham, depois dele explorar o pick and roll com o Karl Anthony Towns e muito provavelmente numa troca com quem quer que seja que o Brunson tenha, que é para ele ser o jogador no pique. Outra coisa que também é de enaltecer, que eu acho que vai ser muito curiosa, é que tu disseste que vai ser um jogo muito de grind, muita luta, muita pancada. Eu acho que temos uma receita para ser, talvez, eu não sei estatísticas, e obviamente alguém tem de pesquisar isso, mas deve haver que os americanos fazem estatísticas para tudo, que Tudo, é certo? a série com mais faltas de sempre. É que isto aqui está com. Isto aqui tem uma boa receita para disputar essa estatística, vou ser sincero, ainda mais se Muito formos bom, a muito sete bom. jogos, se for a sete jogos como estamos aqui a projetar, tu projetas 6 ou projeto 7. E uma coisa que também eu acho que vai ser muito interessante, que é para aqui vermos, mas já vai um bocado aqui mais, se calhar, para a parte mais nerd, é muito provável que nós vejamos nesta série, caso o Mitchell Robinson regresse, as duas equipas a jogarem com 5 com 2 postos. Ou seja, termos 4 postos em campo.
Isso é muito curioso. É muito provável, porque os Detroit muitas vezes, às vezes jogam com dois postes, e se tiver o Mitchell Robinson e o Cat, isso também seja possível. Ou seja, nesta era de spacing e de campo todo aberto, há muito provável que em determinados momentos durante a série nós vamos ver quatro postes em campo, e muito provavelmente isto serão jogos com muitas faltas, a presença de quase sempre um poste em campo. Quase A nunca vai ser antiga, né? cinco. Um jogo à Exato, antiga. quase nunca vai ser cinco aberto, e eu acredito vividamente que se isto for a sete jogos, muito provavelmente três desses jogos ambas as equipas têm menos de 100 pontos. Ou seja, vai ser muito assim aquele 90s basketball, não é? Exato. Não me admirava nada, apesar de lá está, o ataque dos Knicks ser um ataque produtivo, não é? E a defesa ser um Uhum. bocado. Sim, claro. Mas vamos ver, vamos ver. Sim. Passando então aqui para o prato principal da NBA, não é? A Conferência Oeste, três séries quentinhas. Vamos começar para a série em que tínhamos maior desacordo, Rockets contra Warriors, não é? Portanto, tu tinhas aqui os Rockets a ganhar, e eu tenho os Warriors. A mim, sinceramente, se calhar poderás não concordar, mas dá-me a sensação que os Não, Rockets não, eram aqui não concordo. Não concordo. aquele chocolatinho que toda a gente queria apanhar. Estavam todas as equipas a olhar para os Rockets do tipo, se calhar não me importava muito calhar contigo. E eu acho Uhum. que, pronto, acho que isso poderá fazer algum sentido porque dá-me a sensação que os Rockets estão um bocadinho no ponto em que os Thunder estavam no ano passado. Talvez, ou seja, aquela equipa que tem talento, não necessariamente nas mesmas características, obviamente, porque eu acho que também que os Rockets não têm nenhum shine, mas aquela equipa jovem, aquela equipa com muito talento, mas que se calhar ainda falta aqui um bocadinho para fazer uma run. Eu pessoalmente não consigo imaginar aqui os Rockets saírem a uma final da NBA, portanto, a ganharem o Oeste, ao contrário do que vejo com outras equipas, mas isso também é conversa para outra altura. Eu acho que é uma série em que os ressaltos vão ser muito importantes, portanto, os Rockets são uma equipa que carrega muito na tabela ofensiva, sabemos disso, portanto, é a equipa que domina a liga em ressaltos ofensivos e acabam por ter muitas chances de ponto, portanto, em termos de percentagens, não são uma equipa super conversora, digamos assim, mas é uma equipa que acaba por ter várias chances. Sabemos a importância, por exemplo, de alguém como o Steven Adams numa dessas questões. Os Golden State, desde que trocaram pelo Jimmy Butler, também melhoraram bastante nesse capítulo e atualmente são uma das equipas com maior presença na tabela ofensiva. Portanto, eu acho que vai ser muito interessante analisar como é que uma e outra vão entrar na tabela ofensiva do adversário. O ponto principal para mim de análise que é esta série e o matchup que me deixa mais intrigado, como tu sabes, eu sou um grande fã do Amen Thompson, portanto, é ver o Amen Thompson a defender o Curry. Eu imagino o Curry a sair de casa e já lá está o Amen Thompson à porta de casa dele. Está o Curry a tentar guardar as compras no carro e está lá o Amen Thompson a impedi-lo de pôr os sacos. Portanto, eu acho que vai ser muito interessante e todos nós nos lembramos daquele jogo em que o Curry marcou apenas 3 pontos, né? Agora aqui no início de abril contra os Rockets, em que o Amen Thompson foi aqui um bocadinho chato em cima dele e os Rockets também encontraram aqui algumas soluções. Eu acho que vai ser interessante. Outro ponto aqui também de análise é a questão da percentagem de 3 pontos dos guards dos Rockets, que é uma percentagem baixa, e sabemos que o guard do outro lado é só o Curry, né? Portanto, uma pessoa que tem uma percentagem bastante alta. Os Rockets, na verdade, mostraram não precisar muito disso. Durante a temporada regular, né, porque acabam por ficar em segundo lugar. Mas eu tenho receio que esta falta de eficácia de 3 pontos possa ser um bocadinho prejudicial para os Rockets. Eu vejo um Jimmy Butler que adiciona bastante em momentos de criação e no próprio jogo contra os Grizzlies vimos em alguns momentos o Jimmy Butler a conseguir pegar na bola e encontrar as soluções. E eu acho que isso acrescenta muito aos Golden State. Como tu sabes, eu estou muito quentinho nos Golden State desde a troca. E acho que os Warriors vão ganhar. Acho que esta é a série mais interessante de analisar porque temos opiniões diferentes. Portanto, diz-me também aqui o porquê de tu teres os Rockets, o que é que tu achas que os Rockets têm que vai conseguir aqui magoar os Warriors e porque é que os tens a passar a eliminatório. Ahm, eu tenho os Rockets. ahm, eu acho que eu tenho os Rockets a passar muito por causa de uma questão do. Eu acho que podia.
quebrar em várias formas. Eu acho que são duas equipas completamente distintas, não é? Uma equipa jovem, uma equipa veterana, uma equipa que está mais à procura de equipa veterana, de jogar em 5 para 5, ter um jogo mais pausado, ter um jogo mais calmo, mais criterioso, e outro lado que é uma equipa muito rápida, com muita atlética, muito forte, que depois também acredito que vai ganhar essa questão dos ressaltos. Eu quero ver como é que. Eu estou muito intrigado para saber como é que vai ser a questão aqui do matchup do small ball dos Warriors com o contra o 5, que não o 5 inicial, mas o 5 de presença interior do Şangun e do Steven Adams. Eu acredito que Uhum. se calhar o Steven Adams vai acabar por ter mais minutos do que estamos a achar, até porque ele é relativamente móvel e ele pode sempre ficar com o Draymond Green e o Şangun acaba por defender quem quer que seja um dos shooters dos Warriors que fica nos 0 graus. Ahm, Depois há aqui uma questão que eu acredito que o treinador dos Rockets, que agora está-me a escapar o nome, que é Udoka. Ime sim, o Udoka. Ime Udoka, exatamente, o Ime Udoka. Eu acredito que o Ime Udoka também faz-me acreditar aqui um bocado mais nos Rockets. Eu acredito que o Ime Udoka é dos poucos treinadores que é melhor que o Steve Kerr como treinador. E eu acho que esse matchup, ou seja, eu acho que vai ser muito um Take jogo de também xadrez. quentinho. Take quentinho. Exato, exato. Eu acho que vai ser um jogo de xadrez. Eu acredito que o Ime Udoka é top 2 ou top 3 na liga, facilmente. É um dos melhores Facilmente, treinadores da liga. Não sei se o coloco tão alto, mas é facilmente. um dos melhores treinadores da liga, sem Facilmente, dúvida. facilmente, facilmente. Se os Celtics são quem são hoje em dia, o Joe Mazzulla pegou muito na questão do Ime Udoka. E eu acredito que, por exemplo, se o Ime Udoka tivesse ficado nos Celtics, os Celtics eram melhores do que são com o Joe Mazzulla, para ser sincero. Mas, e depois o que ele está a fazer nos Rockets é Sem ridículo. dúvida, sem dúvida. Ridículo. E eu acredito que ele vai preparar muito bem os jogos, que é um treinador que faz muito bem isso. Ele é muito bom na preparação aqui do jogo. Ele muito provavelmente vai querer fazer Os com que ajustamentos. seja. Exatamente, nos adjustments, eu acredito que ele vai fazer com que isto seja uma eliminatória física, que seja uma eliminatória lenta e ao mesmo tempo, ou seja, que dure muito tempo, nesse tempo lenta, mas que seja rápida. Eu acho que ele vai explorar muito a falta de profundidade que os Warriors têm. Os Warriors acabaram de afastar, se calhar, o melhor atleta do seu Tenho lineup, curiosidade que em saber. podia ser Sim. muito útil aqui nesta eliminatória, que é o Kuminga, que muito provavelmente já Tenho nem vai curiosidade em jogar. saber como é que ele vai ser utilizado. Eu acredito que ele possa ser Eu acho que ele não utilizado. vai jogar. Eu acho que Achas ele não que vai não? jogar, vou ser sincero. Eu acho que o Vamos Steve Kerr ver, vamos ver. afastou o mesmo. Eu acho que o Steve Eu Kerr, acho os que seria um reports erro. dizem, eu acho que os reports dizem isso tanto que acho que ele nem sequer equipou-se, por exemplo, para o jogo de Memphis. Ele nem sequer estava Sim, vestido sim, com o sim. equipamento. Ou Sim. seja, Contra mim fiz acredita-se vi, mesmo. vi. Mas eu acho que é Não, um não, erro. ou seja, Acho que ele. exato, ou seja, o facto do Steve Kerr, e nós já sabemos como o Steve Kerr pode ser muito teimoso, aqui muitas vezes é usado determinados atletas, e tivemos isso nos Jogos Olímpicos com o Tatum, ou por exemplo no Mundial com o Brandon Ingram, que ele também não usava, ou seja, o Steve Kerr consegue ser muito teimoso e muito chato, e quando mete uma coisa mete na cabeça, mete aquilo, e depois às vezes pode jogar contra ele. Até porque, se eu não estou em erro, o Kuminga é o jogador dos Warriors com uma das melhores pontuações por jogo contra os Rockets, não é? O que É depois acaba provável, por sim. ser Não, interessante. não, não me lembro dessa estatística, mas é provável, é Sim, mas provável. é dos que. E acho que até é o que tem mais, eu não estou em erro, salvo erro, é uma questão de verificarmos, mas ou seja, Tendo em conta é um que o Curry jogador que eu marcou não 3 marco. pontos, né? Portanto, Exato, pois também é verdade. E se calhar o Jimmy Butler também não fez todos, não fez todos, não, se calhar não certamente fez não todos fez. os jogos, obviamente, portanto, sim. Ou seja, é uma arma muito interessante em termos atléticos que podia aqui ser usada defensivamente e mesmo ofensivamente para fast breaks e etc. Ou seja, não tendo o melhor atleta, tendo se calhar um elenco de um bocado mais velho, se isto for a 7 jogos, as pernas podem começar a pesar, ou seja, há aqui algumas coisas, depois também aqui a questão em questões físicas, e depois uma coisa que eu gostaria de enaltecer, que eu acho que é a minha análise para os primeiros 2 jogos do play-in, que é, eu acho que os Magic e os Warriors mostraram porque é que são equipas de play-in nos 2 jogos. Porque ambas as equipas tiveram a ganhar por 20 e depois podiam ter perdido. Ou seja, os Magic nunca realmente perderam a liderança, o jogo chegou a ficar por 3, mas os Warriors, aquilo foi ridículo. Literalmente, se o Ja não tivesse lesionado, eu não sei se nós não estávamos aqui a ter outra conversa e os Warriors estavam a ir jogar agora para saber se iam ter com os OKC ou não. A forma como eles perdem aquela liderança é ridículo, porque eu, para ser sincero, a ver o jogo, eu achei que o jogo estava arrumado no segundo período. E parecia Sim, arrumado no segundo período. E a assim, forma como eles oscilam, e o facto de não terem profundidade, os jogadores ficarem cansados, os 3 melhores jogadores deles já terem, os três, acho que os três têm mais de 35 anos. Não é? O Butler tem quantos anos? O Butler já tem 35, se eu não estou em erro.
Portanto, ou seja, tem os três mais de 35 anos. Jogar contra gajos jovens como Mohamed Thompson, eh, eh, O Green, o Green, etc., o que vão estar Brooks, vai ali, ser muito o do chato. Brook, exato, vão estar ali, etc. Exato, Dylan Brooks, são jogadores físicos. Ou seja, eu acredito que isso possa jogar a favor dos Rockets e fazer com que eles ganhem aqui Esta a série. eliminatória, a série em 7 jogos. Eu Ok, acredito que isso ok, seja possível. interessante. Mas lá está, mas atenção, só para deixar aqui, ou seja, todas as eliminatórias que eu estou a dizer que estão em 7, se a outra equipa ganhar em 6, não me surpreende. Claro, claro. Mas Ou isso, seja, todas as séries que nós apostamos, isso até é assim. é assim, Isso ou é. seja, agora se os Warriors ganharem em 6, eu não fico super surpreso. Eu ficaria surpreso se os Warriors ganhassem, por exemplo, em 5 ou em 4. Isso eu ficaria surpreso. Mas Ou isso o também. contrário. Se os Rockets ganharem em 4 ou em 5, eu ficaria mais do que surpreso. Aliás, eu até diria que nesta eliminatória em específico eu ficaria surpreso se no Game 4, desculpa, se o Game 3 hum, tivesse 3-0, por Sim, exemplo. sim. Ficaria Sim, sim. surpreso. Eu até Não é, diria não, que até não se calhar parece. ficaria surpreso de ficar 2-0, por exemplo, para uma das equipas logo à partida. Eu acho que é mais Pronto. daquelas séries que fica tipo 1-1 e jogos muito, muito Vamos apertados. ver. Vamos ver. Sim. Eu tenho algumas dúvidas só nos Rockets, pronto, e só também para rematar e para passarmos aqui para a próxima Uhum. eliminatória. Em relação aqui aos momentos-chave, eu vejo os Golden State com Curry e com Jimmy Butler para pontuar no Sim, final obviamente. e os Rockets isso deixa-me também aqui algumas dúvidas. Essas Uhum. questões podem ser Obviamente. disfarçadas coletivamente, conforme disseste, e o Doc Contra muito Uhum. inteligente nesse sentido, Uhum. mas tenho aqui algumas dúvidas nesse sentido. Passando então aqui para a próxima Sim. série, Nuggets contra Clippers. Os Nuggets, top 5 ataques contra top 5 defesas nos Clippers. Uh, Ninguém esperava que os Clippers estivessem neste ponto. Uhum. Acho que podemos dizer isso. O Kawhi, mais uma vez, renasce das cinzas. O Kawhi já não há palavras. O homem pode ficar alucinado 15 anos. Se voltar ao 16º, vai continuar a jogar, vai continuar a jogar imenso. O Kawhi Uhum. jogou 21 dos últimos 25 jogos. Isso é uma notícia por si só, não é? Portanto, na verdade, a Eu não equipa sei se isso nesse é bom. momento. Eu não sei se isso é bom. Certo, é assim, Quer é dizer que bom. está mais perto da A próxima próxima, lesão. exato, certo. A equipa, nesse período, tem aqui o ataque número um. Portanto, eu, na verdade, quando falei aqui do ataque contra uma defesa do top 5, mas se excluirmos aqui, ou se apenas tivermos em conta este período de tempo em que o Kawhi voltou, na verdade, os Clippers são uma equipa também muito forte do ponto de vista ofensivo. O James Harden, quando nós já dávamos pela morte dele, acaba por ter aqui uma temporada também sólida e, acima de tudo, em que consegue traduzir os números em vitórias, que é uma coisa que parecia que já não ia ser muito o caminho do James Harden. Eu acho que aqui a questão, eu dou o favoritismo aos Clippers, sobretudo pela questão do Kawhi, acho que é o ponto fundamental, porque se o Kawhi não estiver, automaticamente, para mim, perde o favoritismo, mas muito pela questão aqui dos Nuggets, que deixam algumas dúvidas. Não nos podemos esquecer que os Nuggets despediram o treinador há uma semana, portanto, isto é um fator importante. O banco dos Nuggets é muito limitado, já sabemos isso. A defesa dos Nuggets também tem limitações, portanto, eu acho que os Nuggets é uma equipa mais explorável do que estes Clippers com o Kawhi, certamente. Os Nuggets têm um jogador chamado Nikola Jokic, não é? Portanto, esse jogador pode fazer a diferença e acho que também vai ser muito importante perceber que Jamal Murray é que vamos ter, porque o Jamal Murray é um jogador que inspira-se em playoffs e todos nós nos lembramos de séries míticas contra os Lakers ou contra Utah na Bubble, por exemplo, Uhum. em que ele pode fazer aqui a diferença. Eu acho que vamos precisar de um Jamal Murray muito forte, e de um Aaron Gordon que seja capaz defensivamente de ser uma âncora. Acho que são os dois pontos-chave, porque do Nikola Jokic nós já sabemos com o que é que podemos contar. Os Clippers têm uma boa defesa, portanto têm aqui muita gente também para atirar para cima, por exemplo, do Jamal Murray. Não tanto do Nikola Jokic, que é um jogador mais indefensável, apesar do Zubac até já não ter feito um mau trabalho em alguns matchups contra ele, mas acima de tudo, É talvez o melhor defesa da liga, o Jokic. sim, certamente, um dos melhores. Mas jogadores como o Chris Dunn, por exemplo, que encontraram também aqui uma nova vida nos Clippers, ou o Derrick Jones Jr., por exemplo, também, acho que são jogadores que podem empreender aqui a série, que são role players importantes também para os Clippers. Como é que tu vês aqui esta série? Quais é que achas que são aqui os pontos de interesse e de foco?
Eu acredito que é muito por aí. Tu acho que tu já disseste tudo. Eu queria enaltecer a questão aqui do facto dos Clippers terem o Zubac e o Zubac ser não só, não ter se transformado não só em questões ofensivas, não ia ter uma época fantástica e depois aqui esta irmandade ou quase que esta química mística transcendente que ele tem com James Harden, que acredito que vai se fazer sentir bastante. Também o Sem facto dúvida. defensivamente ser um jogador que pode jogar muitos minutos, um jogador que pode defender o Jokic de forma bastante eficiente, não é? Atenção às proporções, obviamente, do Jokic. O Jokic vai continuar a fazer 30 pontos e a ter um triplo-duplo, mas se calhar esses 30 pontos e triplo-duplo não vão ser tão eficientes como seriam se ele tivesse a jogar contra outro center qualquer. E outra questão é, eu acredito que o jogador aqui mais importante dos Nuggets não acho que seja tanto o Jamal Murray, como aquilo que tu disseste, que eu também ia enaltecer, ou seja, os Clippers têm vários corpos para mandar para o Jamal Murray, têm vários wing athletics e guard athletics para defendê-lo. Eu acho que o principal jogador aqui ofensivo a destacar nos Nuggets para esta eliminatória é o Aaron Gordon, que é porque quem é que o vai defender? Ou seja, quem é que vai defender o Aaron Gordon? E vamos ver se ele vai conseguir ter ou vai conseguir manter a época que teve a fazer, ou seja, ele melhorou bastante em termos de lançamento, e etc. Portanto, quero ver se ele vai conseguir traduzir isto para esta eliminatória e vai conseguir ser, se calhar, o segundo jogador mais importante em termos ofensivos, porque eu acredito que o Jamal Murray, apesar de ser sempre o playoff Jamal, como nós já sabemos, eu acredito que ele se calhar vai ter algumas limitações, não só por causa das lesões que teve, e não teve uma lesão assim há tanto tempo, um, e também porque lá está, os Clippers têm vários jogadores para tirar contra ele. Depois, obviamente, o jogador sempre a destacar é sempre o Kawhi Leonard, que é quem é, e depois também vamos ver aqui a questão do James Harden, porque depois em playoffs também nós já sabemos que ele muitas vezes fica menos eficiente. Claro que eu acredito que os Nuggets, peço desculpa, os Nuggets não sejam se calhar os adversários defensivamente que vão dar mais trabalho ao James Harden, mas é sempre de prevalecer, né, que ele é um jogador que acaba por baixar os números em termos de eficiência em playoffs. Mas depois também é um jogador que depois em playoffs costuma ter sempre um jogo wow. E esse jogo wow, se vier, por exemplo, num Game 4 ou num Game 3, se tiver 2-1 ou se tiver 2-0, pode matar a eliminatória pondo-lhes como 3-1 ou pondo-lhes em Ou 3-0 salvar a e, eliminatória se eles estiverem, ou se salvar eles a estiverem eliminatória se atrás, tiver por exemplo. 2-1, exatamente. E acredito que depois, se calhar, estes Clippers se ficarem a perder, se vierem a ganhar por 3-1 a estes Nuggets, não vai ser como há uns anos atrás na Bubble e não vão dar um blow de 3-1 como já aconteceu no passado. É verdade, Portanto, também é aqui uma rivalidade que tem alguma história nos exato. últimos Ou anos. seja, eu É. duvido muito que isso voltasse a repetir. Obviamente, tudo assumindo isto que o Kawhi Leonard está saudável, mas atenção, eu digo que mesmo se o Kawhi não estando saudável, eu consigo ver os Clippers a levar estes Nuggets, por exemplo, a 7 jogos, Sim, sim, mesmo sim. sem o Kawhi, mesmo sem o Kawhi. Não me chocaria, não me chocaria. Isso, Ahm, e outra questão também importante de realçar é também o Tai Lu, que volto, como falei, do Ime Udoka. Eu acho que Também é um também está no treinador meu muito bom. top 3 também está no meu top 3 de treinadores da liga e é muito bom em playoff e adjustments e 5 para 5 quando o jogo fica mesmo aquela situação de 5 para 5 em quarto período. O Tai Lu é muito bom e eu acho que depois isto também pode jogar a favor dos Clippers, também porque os Nuggets Principalmente, exatamente exatamente, já perderam o Mike Malone. Mike, o Mike Malone e isso pode também, claro, Pode obviamente fazer como disse, diferença. jogar a Sim, favor fazer diferença e sem jogar a dúvida, favor sim. Eu acho que os dos Clippers vão ter Nuggets. vantagem no banco, certamente. Ou seja, isso, Uhum. isso é certo. Vamos ver de que forma é que isso também poderá influenciar a eliminatória. Passando aqui para o último jogo, para a última eliminatória, aqui os Lakers. Há um jovem, o ano passado, que levou uma equipa de Dallas às finais da NBA. Eu não sei se tens visto as notícias, mas esse jovem agora joga com um jogador chamado LeBron James. E é assim. Austin Reeves. Eu tenho medo, eu tenho medo. E eu acho que a liga toda tem um bocado de receio, não é? Porque os Lakers não são uma equipa que esteja montada já para este ano, não é? Portanto, ou seja, não foi uma equipa preparada para o Doncic, até porque o Doncic caiu um bocadinho ao colo dos Lakers. Obviamente é uma equipa que pode ser trabalhada e eu acredito que nos próximos anos se vai também adaptar aqui um bocadinho mais a esta peça e já estás a Obrigado, fazer Nico essa. Harrison. Exato, enquanto deve dos Lakers não deve estar muito triste. Mas eu acho que é uma equipa que pode causar dificuldades a toda a gente, Uhum. porque
O Doncic em qualquer jogo pode marcar 60 pontos, né? Sabemos que o Doncic é um dos jogadores historicamente com maior produção por jogo em playoffs, portanto é um jogador estratosférico nesse ponto de vista. O LeBron James é um dos melhores jogadores da história da NBA e obviamente já não é o jogador que era há uns anos atrás, mas ainda é um É o jogador melhor. muito forte, portanto que consegue fazer a diferença em playoffs e depois há aqui Também costuma jogadores como aumentar, que também costuma melhorar os seus números em playoff. exatamente, exatamente. E jogadores como o Austin Reeves, que está a ter aqui uma grande época. Que por acaso Uh, baixam os números em playoff. Mas sim, sim, mas mas também acredito que a era amostragem mais também uma questão não de é tão grande. experiência. Sim, Sim, exato. Sim, claro. vamos ver. Falando aqui dos Timberwolves, os Timberwolves são uma defesa chata, não é? Portanto, uma defesa também muito Sim. física. Eu acho que os Lakers, e olhando aqui para a eliminatória, há obviamente o tema da altura dos Timberwolves, que poderá ser aqui um Uhum. problema. Eu diria que esta série poderá tornar-se tão fácil para os Lakers quanto os Lakers conseguirem tirar o Gobert da eliminatória em termos de impacto, principalmente falando defensivamente. Ou seja, sabemos que o Luka Doncic é um jogador capaz, muitas vezes, de ir buscar este tipo de matchups. Eu acho que isso pode ser aqui um fator interessante. Estou muito curioso também para ver o Anthony Edwards e quem é que o Anthony Edwards vai agarrar, se o Anthony Edwards vai se colar ao Luka, se não vai, quem é que eles vão Vai. colocar. Eu não acredito Não muito, acredito. mas acho que em alguns momentos isso vai acontecer, até por própria iniciativa dele, porque sabemos como é que é o Anthony Edwards. No podcast Uhum. do Zach Lowe, que é um analista que nós gostamos, ele falou muito da questão do hero ball do Anthony Edwards e de achar que essa opção não seria aqui a melhor. E eu concordo muito. Eu acho que se os Timberwolves tornarem isto um jogo de hero ball por hero ball, eu prefiro ter a hero ball do Luka Doncic e do LeBron James do que do Anthony Edwards. Eu acho que a força dos Timberwolves não deverá ser essa. Eu acho que os Timberwolves não devem ir por esse caminho e vimos no ano passado até os Timberwolves em dado momento parecia que iam sair do Oeste, portanto parecia que iam ser a equipa que ia defrontar os Celtics na final, especialmente quando os vimos dar um cabaz nos Suns e depois também a terem uma eliminatória contra os Nuggets. E eu acho que é mais por aí do que propriamente entrarem em desespero. Portanto, o Anthony Edwards para mim é um ponto muito, muito importante na chave, porque eu acho que é um jogador que é capaz de pegar na série e de ser muitas vezes em alguns momentos o melhor jogador da série numa série que tem o LeBron James e o Doncic, portanto isso por si só não é nada normal. Mas também Sim. consigo imaginar a ter jogos de, sei lá, 3 em 20 e em que acaba por ter aqui uma prestação mais Uhum. instável desse ponto de vista, principalmente se as coisas não correrem bem. Eu consigo imaginar isso e eu acho que os Timberwolves devem ter cautela com essa questão. Depois a última coisa que eu também gostava de frisar é aqui a questão do Julius Randle e do papel que ele pode ter, especialmente aqui num possível, muito provável matchup com o LeBron James, portanto, castigá-lo fisicamente. Sabemos que é um jogador que consegue fisicamente Uhum. mastigar um bocadinho e ir contra, Uhum. especialmente do ponto de vista ofensivo, um jogador como o LeBron, e isso poderá causar aqui algumas mazelas e, se calhar, do ponto de vista depois ofensivo, o LeBron não estar tão disponível. Eu acho que isso também pode ser um fator interessante a explorar e de forma como o Naz Reid também entrará na eliminatória. O que é que tu achas que é aqui o ponto de análise? Quais é que são aqui as tuas maiores preocupações enquanto adepto dos Lakers e o que é que te deixa mais confiante? Eu vou começar por pegar na última coisa que tu disseste e vou analisar primeiro pela questão do Julius Randle e falar das questões, se calhar até. Ou seja, é um jogador que tende a pender um bocado para o lado emocional e se calhar até posso fazer aqui uma referência exatamente com a questão do Westbrook, que está nos Nuggets, e o Uhum. facto do Westbrook jogar contra uma antiga equipa dos Clippers, isso também pode afetar, se calhar, a eliminatória nesse aspecto, porque depois é um jogador que acaba por ter influência no jogo e acho Para que o bem aqui e o para o Julius mal? Randle também, isso para o bem e para o mal. E eu acho que aqui o Julius Randle pode ser a mesma coisa. É conhecido que ele é um jogador conhecido por não ter o melhor discernimento eh, no jogo de basquete no geral, apesar de ser algo talentoso, em playoffs tem ainda menos discernimento. E depois, sendo contra os Lakers, que era uma equipa que ele tinha muito carinho, que depois o trocou, também acho que isso Vamos pode, ver. pode, Exato. pode, pode, pode mexer aqui com as emoções dele nesta eliminatória e afetar diretamente os jogos. A questão do Anthony Edwards, eu não acredito muito nisso que tu disseste, em termos de dele ter a possibilidade de ter um jogo relativamente inconsistente em termos de eficácia de lançamento. Eu acredito que os Não Lakers não consegues têm assim imaginar um nenhum. jogo assim? Não, porque os Lakers não têm nenhum jogador que possa mandar para cima dele e obrigá-lo a ter isso. Porque eu não Sim, consigo ver.
Ou seja, eu não acho que o Ant vai ter um jogo assim dele sozinho. Ele pode ter esse jogo, mas acho que tem que ter alguém a defendê-lo para ele ter esse jogo. Eu acho que os Lakers Ok. acabam por não ter isso. Eu estou a perspectivar que o Ant vai ter uma média de 30 a 35 pontos por jogo nesta eliminatória. Não quer dizer que vão ganhar. E não quer dizer que aquilo vai ser a shooting splits mais eficientes, outro shooting mais eficiente, mas eu acredito que ele vá ter isso. A questão aqui o mais importante, obviamente, que o ponto de análise maior nesta eliminatória é a questão do Rudy Gobert, porque os Lakers obviamente vão ter um small ball muito grande e, e como é que o Rudy Gobert vai se adaptar a isso, não é? Até porque do lado do banco dos Lakers nós temos o JJ Redick, que já mostrou ser se calhar um dos melhores treinadores em termos de X's and O's. Eu acho que é um treinador que se está a catapultar para se calhar alguns top 5 em termos de liga, em termos de treinador. Muito Eu curioso para ver acredito, os ajustes obviamente, que ele vai fazer. Em playoffs, exatamente, ou que é seja, um bicho diferente, muito curioso. Exatamente, ou seja, porque claro que o espaço amostral dele é muito curto para estarmos a fazer assim uma perspectiva e dizermos em que nível é que ele está como treinador. É preciso avaliarmos como é que ele irá fazer, mas é um treinador que passou muito boas sensações em jogos grandes esta época durante a regular season, em que ele foi testando várias coisas em termos de matchups, em termos de adjustments contra equipas muito específicas. Lembro-me, por exemplo, no jogo dele contra os Celtics, que os Lakers ganham, ou nos jogos contra os Nuggets, a forma como ele defendeu o Nikola Jokic. Ou seja, é um treinador que mostra que quando ele tem tempo para poder analisar e estudar o adversário, ele consegue arranjar sempre uma alternativa relativamente criativa e relativamente eficiente para atrasar ou pelo menos reduzir os números de eficácia do principal jogador adversário. Portanto, eu quero saber muito bem como é que ele vai tentar parar aqui o Ant em termos defensivos, sendo que os Lakers não têm nenhum jogador assim guard ou wing especialista defensivo em perímetro e também como é que ele vai explorar o Gobert na defesa, até porque os Lakers até se calhar não passam muito ou não têm muita dificuldade no matchup possível do Gobert, porque ele é um jogador obviamente que vai defender o sexto e os Lakers também não são uma equipa que ataca ao sexto. O LeBron acho que é o top 2 deste ano como jogador com mais ataques ao sexto. Por acaso, fun fact, acho que o Cade Cunningham é o terceiro, tem terceiro lugar como jogadores com mais ataques ao sexto. E o Tatum também acho que esses são esse o top 3 da liga. E o LeBron, obviamente, mas o LeBron é um jogador já um bocado diferente, está numa fase diferente da carreira, já desenvolveu muito o jump shot, portanto, se ele tiver necessidade de fazer os fadeaways dele, que ele, se eu não estou em erro, nos fadeaways que ele tem a rodar para a direita, ele está a lançar acima de 50%, uma coisa assim, ou seja, tem números muito bons Muito nesse tipo forte. de lançamentos, ou seja, está muito forte. E é um jogo que ele, nós sabemos, ou seja, é uma coisa, uma área do jogo que ele tem trabalhado muito também por causa da questão aqui da idade, ele já não tem o mesmo Claro. atleticismo, portanto, ou seja, os Lakers não são tão dependentes da ida ao sexto, portanto, a questão aqui do Gobert vai ser muito interessante. Como é que ele vai defender e depois como é que ele vai se impor ofensivamente. Como nós estivemos juntos e falámos, e eu disse, eu acredito que o Hayes vai ter mais minutos do que as pessoas acham que ele vai ter. Eu estou a ouvir muitas previsões e muita gente a dizer que ele muito provavelmente nem sequer vai jogar nem ser eliminatório. Ah, também não Eu não acredito nisso. acredito. Eu não acredito, não só por causa do Gilberto, como também não acredito. Eu acho que é um jogador que adiciona sempre. Também se falava de que o Josh, que o, que o Zé Kidi, por exemplo, não ia jogar contra os Warriors, ele jogou muitos minutos. Ou seja, eu acho que quando se tem um jogador destes, é importante sempre pô-lo, e eu acredito que se calhar seja importante pô-lo não só na perspectiva desta eliminatória, como também para as outras, perspectivando sempre a questão de que os Lakers vão passar. Obviamente, os Lakers têm de pensar e posicionar-se como vencedores. Eu acho que é importante dar minutos ao Reis agora e dar-lhe confiança agora, para a possibilidade de se passar e avançar-se nos playoffs ele provavelmente vai ser um jogador muito importante contra outras equipas que se calhar mais baixas por exemplo, no matchup contra os Rockets, por exemplo, ele seria super importante, ou mesmo até contra os Warriors em small ball, não é? Porque os Warriors não têm nenhum jogador da altura do Reis e ele pode explorar sempre aquilo. Portanto, eu acho que o jogador, lá está, como disse, a maior análise é a questão daqui do Gobert, e do lado dos Lakers, a pessoa de análise maior é a questão do DJ Redick, como é que ele vai fazer aqui os adjustments e vai adaptar-se. Eu acho que a análise, não falei do Luka, obviamente, que eu acho que não há muito para falar, o Luka é o Luka, ele vai sempre fazer os números dele, não acho que há muito a discutir nesse aspecto, e tu falaste já dele, portanto não há necessidade de tocar nele. Eu acho que o LeBron também é o LeBron, vai pôr sempre os seus números. Depois também aqui a questão só para terminar, é como é que os próprios Timberwolves vão defender o Austin Reeves,
Porque, ou seja, a partir do momento que tu tens uma equipa com o LeBron e o Luka, os teus dois melhores defensores de perímetro, wings, etc., vão estar com estes dois. Depois, qual é que é o terceiro gajo que metes E, e no isso é o que eu ia Austin pegar, Reeves? porque o Mike Conley pode Portanto, ser muito explorado nesta série. E eu acho que exatamente. a única coisa que nos falta dizer aqui nesta análise é como é que Exato. o Timberwolves vão utilizar o Mike Conley, porque o Mike Conley Sim. pode ser explorado nesta série e os Uhum. Lakers também podem obrigar os Sim. Timberwolves a tirarem o Mike Sim. Conley de Sim. campo. Só, uma coisa que é muito interessante aqui para fazer uma análise final de todo o West, que é muito curioso, é eu se calhar nunca vi e não me lembro, e não sei se já houve, eu duvido na história da NBA que já tenha havido pelo menos um ano em que literalmente as seeds não interessam para nada. No West, as seeds não interessam para nada. Qualquer equipa pode ganhar a qualquer equipa. Ou Sim, seja, sim. se calhar interessam só Talvez para decidir. só o standard talvez contra os Grizzlies ou contra os Dallas é que pronto, né? Mas de Sim, exato. resto, Sim, sim, estou a falar dos jogos que sim, analisamos, não é? sim, Assim, ou seja, dos jogos que sim. analisamos, qualquer equipa pode ganhar a outra, portanto, isso é muito irrelevante. E eu acho que este ano também pode ser muito, pode ser um papel clínico muito interessante da perspectiva das equipas para os próximos anos. Porque imaginando que as equipas que vão à final de conferência ou a equipa que vai representar o West na final da NBA seja uma equipa que, sei lá, por exemplo, não sendo o standard, não é? Se não for o standard e for se calhar, por exemplo, os Warriors ou os Lakers ou os Clippers, a postura das equipas nos anos vindouros para quanto à questão da seeding e da regular season pode ser de a ignorar ainda mais. Não é? Ou seja, mostrando que, ok, a partir do momento que nós temos este elenco é coeso, funciona, nós não precisamos dar tanta atenção assim à questão da regular season. E nós sabemos que a regular season tem vindo a ser uma coisa decadente na NBA e as equipas já têm estado a ignorar cada vez mais isso. O que eu acho super interessante É é que é que, se sempre bom para calhar, criar rotinas. Eu, pelo menos acho que é sempre bom para exatamente. criar Eu, rotinas. eu, eu também concordo que é para criar rotinas, só que se calhar tu sabes, e nós já vimos, ou seja, equipas assim se calhar um bocado mais maduras ignoram um bocado isso, Sim, e se sim, calhar, ou seja, ficarmos em segundo ou ficarmos em quarto ou quinto, não é assim tão relevante se eu tiver o Nikola Jokic. Sabe? claro. Ou- Exato. E eu acho que é muito interessante, porque depois também faço exatamente o argumento contrário aqui para terminar, que eu acho que se os Rockets por alguma ato divino, vão às finais de conferência, por exemplo, e depois, sei lá, jogam contra o Standard, eu acho que depois muda aqui a ideia de tipo, oh, se calhar termos uma seed alta já é importante, percebes? Exato. Por causa do fator casa e etc. Eu acho Sim, que sim, depois sim. estes playoffs também têm esta questão em jogo de perspectiva de futuro e estou aqui a fazer esta análise que se calhar pode ser interessante de pensar como é que depois as equipas vão interpretar os próximos anos através deste ano em que as seedings no West é tudo muito junto e estamos a falar aqui dos Warriors, que são uma equipa que acabaram de entrar no playoff em play-in, como podiam muito bem ter sido quarta ou quinta seed, ou se calhar até terceira se o Jimmy Butler estivesse no início da época. Ou seja, é tudo muito ao milímetro, não é? É tudo muito ao milímetro. Sem dúvida. Vai ser decidido em detalhes. Bem, já nos alongámos aqui um bocadinho, portanto, vamos passar aqui para o nosso segmento de fora de jogo. Temos menos de 5 minutos, portanto, temos que ser rápidos. O nosso tradicional segmento de fora de jogo, em que dizemos uma frase e o outro tem que dizer se está em jogo, portanto, se corresponde à verdade, ou fora de jogo, se não corresponde à verdade. Uma de futebol e uma de desporto. Eu posso começar. Eu trouxe aqui duas Fazes que tu, acho que vai. como temos pouco tempo, É? fazes tu. Ok, Sim. ok, está bem. Então, de futebol é. Sabemos que o Mbappé, esta época, saiu do PSG e foi para o Real Madrid. Sabemos que o Real Madrid foi eliminado. A frase que eu tenho para ti é: o PSG vai ganhar uma Liga dos Campeões antes do Mbappé. Eu, quando vi esta frase, já sabia que tinha que a trazer aqui para ti. Fora de jogo. Fora de jogo, Fora de achas que o jogo. PSG não ganha este ano, então? Pelos vistos, aquela máquina tinha razão e o Arsenal vai. Exato, aquela máquina das probabilidades. Mas a máquina das probabilidades tinha razão, pelos Mas vistos. pode ganhar para o ano. Ou seja, o Real Sim, pode Madrid ganhar também para tem o que se ano. apressar. Vamos ver. Mas eu vou Ok, ser então, sincero que eu acho que se o PSG não ganha este ano, as perspectivas para os difícil. próximos anos para o Real Madrid são sempre muito maiores. Também acho, também acho, também acho. Sim, sim. Acho que pode ser este o ano, se não for este o ano, pode ser mais complicado. Eu E também, também, acho, também acho. por último, até esta aqui tenho que a ler, que eu vi esta frase e pensei, isto aqui é mesmo fora de jogo, que é, temos visto o Lando Norris Uhum. com alguma instabilidade, com algumas declarações também muito efusivas.
E a minha frase é: o Lando Norris é demasiado latino para um inglês. Em jogo. Em jogo. Em jogo. Já, Yeah. já sabia, Ju- esta aqui era óbvia, mas eu queria só Justo. trazer esta Yeah. frase. O Lando Norris é demasiado latino para o inglês, É né? verdade. Yeah. É verdade. Vamos É ver se verdade. isso não, se essa É. latinice não lhe pode Sim. custar um Olha, por acaso campeonato. agora, por acaso estavas a falar de frases que tu viste, lembrei-me agora de uma frase que eu vi que eu posso te perguntar agora também fora de jogo, que é sobre a Fórmula 1, que é hum, o crescimento do Piastri agora na McLaren e a sensação de inquietação do Norris é, é exatamente parelha e paralela à sensação que o Daniel Ricciardo sentiu em 2017 com o crescimento e o aparecimento do Max Verstappen na Red Bull. Ui. Epá, eu acho que não é exatamente a mesma coisa porque são pilotos um bocado diferentes. Ou seja, o Ricardo do ponto em que estava e o Lando Norris do ponto em que está agora é um bocadinho diferente. Estás a justificar Ah, antes de dizer se é fora de jogo ou em jogo? não, é fora de jogo, desculpa, é fora de jogo. Eu Ah, é acho fora fora de de jogo. jogo. E Uhum. acho que o Verstappen era mais evidente campeão do mundo do que é o Piastri, estás a ver? Mas percebo, atenção, Eu, percebo a eu acho que frase. é, eu acho que é mais. Sim, eu vi essa frase e eu percebi que é mais no ponto de vista de o Norris era claramente o piloto principal e agora chegou um gajo, um miúdo, que se calhar está a pôr em causa a possibilidade dele ser o piloto principal para poder ganhar um título individual como o Ricardo foi, né? E Sim, isso, se sim, sim. calhar, até pode levar o Norris a sair da McLaren daqui a uns anos. Sim. Vamos ver. Mas acho que é um bocadinho diferente, mas Sim, eu percebo. também acho que é diferente. Eu também acho diferente, mas achei a frase engraçada. Nunca Sim, sim, tinha sem pensado dúvida. nessa correlação. É muito interessante, é Sem, muito engraçado. sem dúvida, sem dúvida. Bem, uma vez mais, obrigado a todos os que assistiram até aqui. Para a semana voltaremos com mais informações, com mais updates dos playoffs também, certamente. Obrigado a todos e até para a semana. Até a próxima.